As pessoas costumavam chamar o gênio de porco. Os apelidos do ensino fundamental nunca erram, só que não no bom sentido. Até o próprio amigo dele o zoava sem dó. Gênio não suportava olhar para o próprio reflexo. Mas 77 dias depois, as pessoas começaram a se perguntar se ele era mesmo o mesmo cara. E não. Isso não é um glow-up. É uma atualização completa de sistema. Para entender como as coisas mudaram tão drasticamente, precisamos voltar 6 anos no tempo. De volta ao dia em que Gênio conseguiu fazer algo que ninguém mais na Coreia tinha feito. Após 6 anos grindando, ele zerou todos os 99 finais de um videogame. Sim, 99, porque um final só é claramente muito modinha. Ele era o único jogador no país inteiro a chegar a esse ponto. Por um momento, pareceu que a história tinha acabado com uma vitória perfeita. Sobem os créditos, só que não. Aí o celular dele tocou. Era a mãe dele. Os pais dele queriam saber onde ele estava na estação de Seul. E o verdadeiro problema, o vestibular dele era em 2 dias. Um timing tão ruim que quase parece de propósito. A mãe dele quase explodiu de raiva enquanto o pai dele mandou o dinheiro do táxi em silêncio, fazendo o papel de apoio silencioso como um verdadeiro personagem secundário. Gênio achou que era o fim de tudo aquilo. Mas bem na hora que ele decidiu largar o jogo, uma janela de sistema apareceu, porque é claro que apareceria. Esse não era um jogo normal. Todo mundo já tinha seguido em frente. Só o Gênio continuou jogando, ganhando o título de viciado. O cara realmente mandou mais uma partida por 6 anos seguidos. Após reprovar no exame da ordem 4 vezes, de alguma forma ele acabou se tornando promotor. Ele até chegou ao primeiro lugar da Billboard enquanto trabalhava como músico de rua. Esse jogo distribui conquistas como recompensas diárias de login. E então aconteceu. Gênio levou um choque elétrico. Porque aparentemente é assim que as árvores de habilidades são desbloqueadas agora. Uma habilidade oculta apareceu. 99% de talento, 1% de esforço. Balanceado? Com certeza não. Logo depois que os efeitos começaram, um homem começou a interrogá-lo. Gênio respondeu a tudo sem nenhum esforço. O conhecimento inundou sua mente. Todos aqueles arquivos de texto que ele decorou no jogo finalmente se tornaram úteis. Grindar a lore compensou na vida real. Quem diria? Nem mesmo Ji-jun, seu amigo, conseguia acreditar. Aí veio outro choque. Ji-jun tinha tirado a nota mais alta do país inteiro. Ji-jun ficou completamente chocado. O diretor da escola quase desmaiou de emoção. Pela primeira vez na vida, o futuro de Ji-jun parecia brilhante. Sua admissão na Universidade da Coreia estava garantida. O pai dele comemorou como se tivessem acabado de ganhar a Copa do Mundo. Sinceramente, uma reação justa. Depois disso, os pais dele perguntaram o que ele faria antes de começar a faculdade. Gênio disse que viajaria sozinho. Mas na realidade, ele estava indo atrás de outra habilidade. É claro que estava. Para desbloqueá-la, ele tinha que fazer 108 reverências por 77 dias na frente de uma estátua de Buda em Gatboy. Antes, ele tinha trapaceado usando uma foto. Desta vez, sem atalhos. Desenvolvimento de personagem batendo forte. Além disso, o caminho estava em obras. Ele pensou em desistir mais de uma vez, mas não conseguia. Cada passo lembrava de quem ele costumava ser. O cara de quem todos riam, o garoto que odiava o próprio reflexo. Enquanto se esforçava para subir a montanha, ele se lembrou das palavras da sua mãe. Ela trabalhou incansavelmente para que ele nunca passasse fome, e tudo o que ela queria era que ele aproveitasse a vida. Objetivo simples, impacto pesado. Então Jinhou seguiu em frente, dia após dia, reverência após reverência, por 77 dias. Finalmente, o monge voltou, e quando tudo acabou, Jinhou estava completamente transformado. Corta para o aeroporto de Anshin. Várias garotas estavam esperando animadas por seus ídolos. Assim que eles apareceram, as câmeras começaram a disparar. Os guarda-costas lutavam para conter a multidão. Alguém perguntou a um guarda se algum famoso tinha se separado do grupo por causa dos fãs. O guarda disse que não. Aí as garotas confundiram um cara aleatório com uma celebridade. Plot twist carregando. Quando o guarda se virou, ele começou a ficar nervoso. As garotas presumiram que ele era um ator novato, o que fazia sentido. Jinhou estava absurdamente lindo agora. O glow-up passou de legal para mítico. Enquanto isso, o traidor estava procurando pelo ponto de encontro. Ao mesmo tempo, Jinhou insistia nervosamente ao telefone que não tinha feito cirurgia plástica. Ji-jun não estava acreditando, nem um pouco. Jinhou continuou mandando fotos para provar a sua transformação. Quando a determinação aparece, as soluções acompanham. Essa habilidade podia literalmente mudar a aparência de alguém depois de 77 dias. Mesmo alguém preso na lama poderia eventualmente florescer como um lotus se continuasse seguindo em frente. Mensagem profunda, fonte inesperada. Dentro do avião, uma comissária de bordo perguntou se alguém precisava de algo. Outra apareceu com um lenço, achando que ele estava tossindo. Aí uma terceira trouxe água, dizendo que ele parecia com sede. Tudo para o gênio. O cara não conseguia nem respirar em paz. Ele não sabia mais para onde olhar. Gênio se sentia incrivelmente constrangido. Quando ele aceitou a água, recebeu outro bilhete. A essa altura, ele percebeu o quão poderosa a aparência poderia ser.
O número de bilhetes que ele tinha recebido provavelmente superava todos os contatos do seu celular. Atributos sociais maximizados da noite para o dia. Desta vez, todos no programa de idiomas tinham a mesma idade que ele. Era uma viagem escolar. Gênio corou. Agora ele não era apenas inteligente, era atraente também. Ele queria fazer muitos amigos. Em Milão, Itália, a noite já havia caído. Dentro do hotel, Gênio deitou na sua cama. Ele se sentiu inquieto porque ninguém tinha falado com ele. Ser ignorado o incomodava. Os membros do programa de idiomas Big Belly eram estudantes de elite que tinham chegado ao topo. Naturalmente, a confiança deles estava muito acima da média. Mas então Lee Gênio apareceu e destruiu o equilíbrio. Ele entrou como um personagem superpoderoso quebrando o sistema. Todos ficaram chocados ao saber que ele também falava italiano. Por que não adicionar mais uma habilidade? Então veio um segundo golpe inesperado. Era uma regra básica de interação humana, e Gênio simplesmente não entendia. Mecânicas sociais, ainda bloqueadas. Ele chorou, desejando não passar as próximas 2 semanas sozinho. No dia seguinte, sentado à mesa de jantar, ele se sentiu tonto pela falta de sono. Ele comeu sozinho, visivelmente nervoso. Ao provar a comida, percebeu que estava deliciosa. Ao morder o pão fresco e crocante, ele se perguntou que tipo de geleia havia dentro. De repente, notou alguém bebendo chá. Ele se virou para olhar. Então ele sorriu, sentindo-se um pouco melhor. Pequenas vitórias contam. Ele pegou seu café e lembrou a si mesmo de não desanimar. Afinal de contas, ele estava tomando café em Milão. Nada mal para alguém que antes evitava espelhos. Mas no momento em que o café tocou seus lábios, Gênio o cuspiu instantaneamente. O sabor o atingiu com força, amargo demais, e ele começou a se perguntar se tinha pedido a bebida errada. O cara esperava açúcar e recebeu a realidade em vez disso. Gênio ficou tenso quando uma garota caminhou até ele. Ela explicou que na Itália, o expresso simplesmente é servido assim. Sem amenizar, sem misericórdia. Ele a achou muito linda e admitiu que provavelmente deveria ter pesquisado um pouco antes. Ela perguntou se ele era modelo ou ator. Gênio disse que era apenas um estudante. Eles conversaram um pouco. Então ela lhe entregou o seu cartão e disse que ele deveria aproveitar o seu potencial. Foi pego totalmente de surpresa quando ela o beijou de repente. Comportamento casual de terça-feira, pelo jeito. Ela começou a se afastar, dizendo que ele deveria agir de uma maneira que combinasse com a sua aparência. Então o seu olhar se fixou em algo. E ela acrescentou que se o tivesse visto sem os óculos antes, teria ido direto para os lábios. Gênio apenas ficou ali parado, com o cérebro desligado. Ele não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Gênio continuou repassando o momento em sua cabeça. Ele olhou para o cartão, percebendo que precisava salvar aquele número imediatamente. Ao olhar mais de perto, viu que pertencia a uma agência de modelos italiana. E foi aí que a ficha caiu. Aquilo tinha sido um recrutamento na rua. O cara entrou sem querer numa missão secundária e foi recrutado. Gênio segurou o próprio rosto e gritou que as coisas estavam ficando intensas demais. Dano mental crítico confirmado. Ele voltou a si quando alguém perguntou o que exatamente estava tão intenso. Era Kim Sami, a supervisora da viagem de intercâmbio de idiomas. Ela apontou que, para alguém que dizia estar exausto, ele tinha acordado bem cedo. Ela também disse que seria um desperdício passar o tempo deles na Itália dormindo. Sami acrescentou que ela também havia acordado cedo, enquanto os outros ainda estavam dormindo. Gênio disse que estava animado demais para dormir, embora no fundo soubesse que não era verdade. Nem mesmo ele engoliu essa desculpa. Ele pensou que talvez Sumi, como uma figura de irmã mais velha, pudesse ajudá-lo com as preocupações que ele carregava desde ontem. Ele tentou tocar no assunto, mas bem na hora, o garçom chegou com a comida. Tanto Sumi quanto Gênio congelaram quando a viram. Gênio de repente gritou algo sobre reiniciar a vida. Sumi olhou para ele como se ele tivesse acabado de falar em alienígena. Ela lhe disse para chamar o dono porque o pedido estava claramente errado. Quando Gênio explicou que sua acompanhante não tinha pedido tanto, o dono disse que não havia engano. Gênio começou a ficar inquieto e perguntou por que toda aquela comida tinha sido servida. Ele achou que o cara estava dando golpe em turistas que não falavam o idioma. Clássica paranoia de viagem atacando. O dono respondeu que simplesmente queria que aqueles olhos brilhantes ficassem em seu café um pouco mais. Nível de flerte, luta de chefe inesperada. Gênio ficou ainda mais nervoso quando Sumi, agora com uma expressão aterrorizante, perguntou o que o dono tinha acabado de dizer. Ele hesitou, inseguro se deveria contar a ela. Sami mandou ele se apressar porque ela estava morrendo de fome. Depois disso, a luz do sol entrou brilhante. Sami acabou agradecendo ao dono. Gênio perguntou se não a incomodava que alguém tivesse acabado de flertar com ela sem motivo. Ela disse que era apenas um gesto gentil e inofensivo. Gênio ficou tenso novamente quando Sumi acrescentou que ele deveria estar mais preocupado com uma mulher linda tentando dar em cima dele tão cedo. Ele se sentiu envergonhado enquanto ela bebia calmamente a sua bebida. Ele se perguntou como alguém que podia conseguir quase tudo o que quisesse ainda podia ser tão inocente. Seus pensamentos começaram a vagar, mas Sami decidiu lhe dar um conselho. Ela perguntou qual ele achava ser o elemento mais importante de uma transmissão.
Alguns podem dizer que são artistas atraentes, câmeras de alta qualidade ou uma iluminação perfeita. Ela explicou que primeiro é preciso chamar a atenção do público com uma imagem forte, para que eles continuem assistindo e aumentem a audiência. Gênio ficou surpreso quando Sumi perguntou se esse mesmo princípio estava por trás do sucesso do Challenge Big Bell. Então, no fim das contas é tudo estratégia. Sumi explicou que a palavra broadcast vem de broad e cast. Então ela acrescentou que, uma vez que você chame a atenção de alguém e tenha algo a dizer, você deve entregar isso sem hesitação. Ela apontou que a mulher bonita de mais cedo primeiro atraiu Gênio com a sua aparência, depois lhe deu o cartão, e que o dono do café havia capturado a atenção dela com seu serviço antes de se expressar. A Sumi perguntou quão estranho seria dar flores a alguém como demonstração de afeto se a pessoa nem sequer gostasse delas. O Gênio lembrou-se de quando a Niave se declarou para ele. Essa lembrança o deixou desconfortável, então ele concordou. Depois disso, ele perguntou a Sumi se ela já havia entregado a sua mensagem. Ela disse que aquilo era mais do que suficiente. Sem necessidade de tutorial, lição concluída. Lá fora, um ônibus já os esperava. Alguém por perto estava lendo um livro. Era uma garota muito linda que lutava um pouco com certas palavras em italiano. De repente, algo chamou a sua atenção e ela corou. Naquela época, o Gênio tinha perguntado ao Nuno se as pessoas realmente rejeitavam as flores ou a pessoa que as dava. O Nuno disse para não perder tempo com alguém que não gosta de você, porque insistir era falta de respeito. Mas o Gênio não precisava mais se preocupar com isso. De volta ao presente, ele perguntou à garota se ela precisava de ajuda. Era o quarto dia do programa de intercâmbio. Os estudantes já estavam sentindo uma falta desesperadora da comida coreana. Um deles até apontou para uma igreja, esperando que um ensopado de kimchi caísse do céu. O desespero estava desbloqueando novas habilidades. Então eles viram o Ginio saindo daquela mesma igreja. O Ginio pediu ao cara que viesse resgatá-lo, pois ele estava passando por um momento difícil. O conselho da Sumi tinha funcionado. Graças às palavras dela, o Ginio trouxe à tona uma iniciativa e coragem que ele sempre manteve escondidas. As garotas ficaram surpresas ao vê-lo conversando com os outros. Essa confiança começou a se espalhar pelo grupo. As garotas começaram a tirar fotos com o Ginio e a postá-las na internet. As fotos acumularam uma quantidade massiva de curtidas. Os caras não conseguiram evitar sentir ciúmes. 2 horas depois, eles ainda não conseguiam acreditar que as garotas continuavam se aproximando dele. 5 horas depois, quase todas queriam uma foto com ele. Por algum motivo estranho, ele acabou se conectando mais com os caras do que com as próprias garotas. Enquanto isso, o Geno começou a temer cada parada turística, pois ele sabia o que estava por vir. Fotos intermináveis. O humano virou uma cabine de fotos ambulante contra a própria vontade. Um dos caras disse que a vida ideal era ser apenas moderadamente bonito. O Gino rebateu dizendo que até o moderado precisava de moderação. Dano emocional, sem notas de atualização. As garotas não conseguiam entender por que todos os caras estavam correndo atrás do Gino. Uma delas gritou para a multidão parar de incomodá-lo. Um cara estava prestes a alcançá-lo e, bem nessa hora, a postagem passou das 10.000 curtidas. Um timing tão perfeito que até parece roteirizado. Do nada, o Geno sentiu que algo estava errado, então ele simplesmente parou de correr. O cara atrás dele bateu em cheio nas suas costas. De repente, o Geno sentiu como se estivesse vestindo algo desconfortável. Até mesmo ficar com a postura um pouco relaxada agora parecia estranhamente errado. Ele se lembrou do cartão que tinha recebido e perguntou às garotas se elas realmente tinham postado as fotos. Elas acenaram com a cabeça, confirmando que a postagem já havia passado de 10.000 curtidas. Depois de ouvir isso, o Geno começou a investigar a fundo. Convencido de que aquele sentimento estranho estava ligado àquele número, ele foi ler os comentários dos jogadores que tinham desbloqueado o fórum de recomeço de vida. E lá estava, tudo o que ele tinha vivenciado desde aquela mesma manhã, escrito em detalhes. Um comentário afirmava que alguém por aí tinha nascido exclusivamente para se tornar modelo. O nervosismo do Geno atacou. Ele pensou que talvez tivessem criado 10.000 contas falsas, mas a verdadeira habilidade oculta era nascer com esse talento sem se dar conta. E esse acabou sendo exatamente o requisito para desbloquear a melhor habilidade, balanceado como todo o sistema quebrado. Sentado numa gelateria, o Gino refletiu que nunca esperou continuar desbloqueando novas habilidades assim. Ele também começou a se perguntar sobre seus limites e possíveis efeitos colaterais. Porque, bônus de poder gratuito geralmente vêm com um preço. Ainda assim, ele estava genuinamente feliz. Primeiro vieram as recompensas do CBT, depois os bônus do OBT, e agora até vantagens de login diário. A essa altura, o jogo estava sendo generoso até demais. As garotas acharam adorável ver o Gino basicamente estrelar comerciais de gelato de chocolate e morango. Então, algo chamou a sua atenção. Ele notou uma multidão se aglomerando em um lugar e pareceu confuso. Naturalmente, ele foi verificar o que estava acontecendo. Alguém por perto murmurou que aquilo precisava parar. Outra pessoa recebeu uma ligação dizendo para retirar o seu modelo porque a sessão de fotos tinha terminado mais cedo. O homem reclamou que nunca mais trabalharia com aquela agência. Eles tinham lhe enviado o pior modelo possível. Enquanto isso,
O Geno começou a receber mensagens dos seus amigos perguntando o que estava acontecendo ali. O fotógrafo estava procurando algo freneticamente. O homem perguntou se eles deveriam simplesmente refazer a sessão de fotos no dia seguinte. Finalmente, o fotógrafo encontrou o que procurava e sorriu. Então ele avistou o Geno. Deus definitivamente tem os seus favoritos, disse ele, mandando o homem trazer aquele cara asiático para cá de qualquer jeito. Novo objetivo, adquirir talento, legalidade opcional. Havia uma habilidade chamada no topo das tendências. Ela era ativada quando todos os olhos estavam fixados em uma única pessoa. Algumas pessoas simplesmente nasceram para roubar os holofotes. Enquanto isso, um outro homem mordia o polegar de frustração. Esse era o Leonardo, o modelo. Ele estava furioso por ter sido substituído. Então ele se lembrou de um amador qualquer. O novato tinha até perguntado a uma maquiadora o que fazer se o seu rosto começasse a coçar. Esse é um comportamento de nível de tutorial. O Leonardo também se lembrou do mesmo fotógrafo que o havia rejeitado uma vez. Observando Geno, o fotógrafo comentou que mesmo no meio de uma multidão, a presença dele era impossível de se ignorar. O Geno terminou a sua ligação com a Sam. Então ele disse ao fotógrafo que já tinha conseguido a aprovação da supervisora para participar da sessão de fotos. O fotógrafo perguntou-lhe na lata se ele era, de fato, um modelo profissional. Sinceramente, ele nem se importava mais com a resposta. O Geno ficou calado por alguns segundos antes de admitir que não era. Então, de repente, todas as luzes do estúdio se acenderam. O Geno presumiu que a pergunta tinha ativado algum tipo de habilidade. E bem naquele momento, ele se tornou um modelo profissional. O cara desbloqueou uma carreira no meio da conversa. Ele ainda não tinha contrato com nenhuma agência. Então, do nada, um elefante apareceu. Por quê? Claro. Por que não? As barras de ferro começaram a se romper. O animal as quebrou e saiu disparado. O fotógrafo ficou completamente pasmo. Ainda assim, ele continuou fotografando sem parar, elogiando Geno o tempo todo. Ele continuou batendo fotos enquanto pedia casualmente para ele levantar um pouco mais o queixo. O outro homem observava de forma nervosa. Só de ver a sessão, ele já conseguia imaginar os resultados. Quando terminou, o ensaio fotográfico estava completo. Ele tinha certeza de que os leitores não conseguiriam desviar o olhar daquelas imagens. É assim que se captura a atenção de verdade. Mas um pensamento não saía da sua cabeça. Geno estava incrivelmente lindo. Antes, ele estava pronto para cuspir na cara do fotógrafo se algo desse errado. Agora ele entendia perfeitamente a enorme diferença entre eles. Na manhã seguinte, em Seul, Coreia do Sul, o som da água do chuveiro preenchia o ambiente. Alguém desligou a torneira após terminar, e então começou a secar o cabelo com uma toalha. E de repente, algo o pegou desprevenido. Era Geno, encarando a si mesmo no espelho, percebendo mais uma vez o quão bonito ele era. Os espelhos estavam fazendo hora extra a esse ponto. Geno pensou em como aquela viagem de intercâmbio foi cheia de experiências inesquecíveis. Ele participou de uma sessão de fotos e fez muitos amigos. Ele até ganhou uma boa quantia de dinheiro como modelo. Mas de tudo que ele ganhou, o que mais o satisfez foi comprar presentes para seus pais. Uma mulher usando um lenço lavava a louça com um grande sorriso. Geno se sentiu um pouco nervoso, já que aqueles presentes eram para sua mãe e seu pai. Ele perguntou por que ela estava usando o lenço tão cedo. Geno sorriu quando ela disse que só queria se exibir com o que o filho tinha comprado. Orgulho de mãe, nível máximo desbloqueado. Em um depósito de óleo, vários trabalhadores estavam conversando. Um deles perguntou se aquele relógio era novo. O pai de Geno mostrou o relógio todo orgulhoso, feliz por usar o presente do filho. Enquanto isso, pássaros voavam pelo céu. Ao mesmo tempo, Geno estava tomando café da manhã em casa. Sua mãe perguntou se ele se lembrava da tia Jin-soo. Ele respondeu que sim, e se lembrou de como ela sempre menosprezava ele e sua mãe. Sua mãe, claramente irritada, explicou que Jin-soo queria contratá-lo como professor particular para o filho dela, e perguntou o que ele achava disso. Ela segurava a xícara como se ela lhe devesse dinheiro. Ela parecia tão furiosa que quase rachou a caneca, até que Geno disse calmamente que se era um pedido de uma amiga dela, ele poderia aceitar. Ele acrescentou que não tinha a menor intenção de cobrar uma taxa absurda da tia Jinsuke. Generoso ou estrategicamente mesquinho, difícil dizer. Essa resposta colocou um sorriso no rosto da sua mãe na mesma hora. Geno percebeu que, na verdade, ela queria recusar por orgulho, mas não tinha uma boa desculpa para isso. Então ela o surpreendeu ao mencionar o filho da tia Mayan. Geno se lembrava de Mayan como a única pessoa que sempre havia apoiado ele e sua mãe. Ela até dava a ele uma mesada fixa. Basicamente, uma patrocinadora antes de ele ter patrocinadores. Ela estava sempre cuidando dele. E sempre que necessário, ela também intervia para defendê-lo. Quando Geno esclareceu que não estava tendo favoritismo entre as amigas dela, sua mãe pareceu genuinamente aliviada. Afinal, o dinheiro que Mayan tinha dado a ele ao longo do tempo não era pouco. Geno corou, pensando na sorte que tinha de ter ganhado a habilidade de ser o melhor aluno do país. O RNG realmente disse que você é o protagonista. Mais tarde, ele perguntou se seus pais planejavam ir à sua cerimônia de ingresso na universidade.
Ele já estava vestindo o terno que tinha ganhado de presente na Itália e perguntou a Ji-jun o que ele achava. Ainda comendo, Ji-jun gritou de repente que entrar na universidade significava pisar oficialmente na vida adulta, e um terno simbolizava exatamente isso. O cara mandou um TED Talk no meio da mordida. Até a mãe de Jinho ficou surpresa, comentando como as coisas tinham mudado desde a sua época. Ji-jun tinha acabado de desbloquear o modo consultor de moda do nada. Jinho saiu para a universidade, dizendo que ligaria se voltasse tarde. No ônibus, ele se perdeu alegremente em pensamentos aleatórios. Um momento pacífico, o que significa que não vai durar. Logo depois de ele descer, as pessoas por perto ficaram tão pasmas que nem falaram nada. Gino atraiu todos os olhares no momento em que apareceu. Ele era o único aluno vestindo um terno completo. Todos os outros começaram a sussurrar, porque absolutamente ninguém se veste assim para uma cerimônia de ingresso. Gino começou a tremer. Ele mandou uma mensagem rápida para Jia Tim Jones, e percebeu na mesma hora que tinha sido enganado de propósito. Parabéns! Você se sabotou. Furioso, Gino decidiu que ia matar Jia Tim Jones. Nível de amizade, tentativa de homicídio desbloqueada. Enquanto isso, lá no departamento de administração de empresas, o caos estava se formando. Estava todo mundo procurando loucamente por Gino, porque ele deveria fazer o juramento dos calouros. Um aluno sugeriu ligar para ele. Pequeno problema, ninguém tinha o número dele. Eles começaram a discutir, já que basicamente ninguém sabia nada sobre ele. Ele tinha faltado a orientação e nem usava redes sociais. Um cara explicou que ele perdeu a orientação porque estava em uma viagem de intercâmbio no exterior. A essa altura, eles já estavam irritados, pois outro aluno também estava faltando. DY ficou confusa quando uma amiga disse para ela olhar o celular. Na tela havia uma foto do Gino. As garotas não conseguiam entender como ele ficava tão bonito mesmo com parte do rosto coberto. A beleza quebrando as leis da física de novo. Sem perceber, elas começaram a corar. Uma delas disse que não tinha como alguém assim ser calouro no departamento delas. Então, elas ergueram os olhos quando alguém a chamou. Era Gino, completamente exausto. Ele perguntou se elas eram do departamento de administração de empresas. As garotas ficaram atonitas e em silêncio. DY respondeu que sim. Gino se apresentou educadamente, e então explicou que era ele o encarregado de ler o juramento de ingresso. Por fim, ele se desculpou pelo atraso. Guy respondeu de forma ríspida, dizendo que se há um horário marcado, ele deveria ser respeitado. Ele presumiu que Gino estava apenas se achando importante. Mas no momento em que o viu de perto, sua expressão mudou. Ele não conseguiu esconder o quão impressionante Geno estava. Atitude corrigida na mesma hora. Geno deu um passo à frente e começou a recitar o juramento com um orgulhoso representante da Universidade da Coreia. Um dos caras admitiu que Geno era muito melhor do que ele esperava. Ele até disse que gostava mais dele agora. Cedrum de desenvolvimento de personagem. Outro estudante se irritou com ele por dizer aquilo. 10 minutos depois, aquele mesmo cara ainda estava se perguntando que tipo de pessoa o Geno realmente era. O cara estava analisando ele como a mecânica de um chefão final. Nota máxima no exame nacional, e ainda por cima com aquele rosto. Ele imaginou que aquele terno devia ter custado uma fortuna. Aí ele lembrou de um herdeiro rico que uma vez apareceu num evento de smoking. Então ele concluiu que o Geno também devia vir de uma família poderosa, só não era o herdeiro principal, por isso era tão discreto. E assim, o mal-entendido virou uma bola de neve, com uma história sendo inventada em tempo real. O cara até começou a se preocupar que eles tinham acabado de dar bronca em alguém com um status absurdo e poderiam desaparecer por causa disso. A imaginação dele já estava escrevendo um thriller de conspiração. No fim, ele respirou fundo e decidiu fingir que nada disso tinha acontecido. Depois de terminar, Geno se curvou e pediu desculpas de novo por não ter entrado em contato antes e por ter perdido a orientação. Ele explicou que via a viagem de intercâmbio como uma chance única na vida. Ele também admitiu que deveria ter pego o contato dos veteranos e falado com eles com antecedência. Um veterano respondeu que a orientação nunca foi obrigatória e que eles não eram figuras de autoridade ultrapassadas, e então perguntou por que o Gino sequer tocou no assunto. Gino respondeu que tinha escutado eles falando dele em voz muito alta. Sutileza inexistente. O veterano acabou pedindo desculpas. Gino estremeceu quando o veterano questionou a roupa dele. Por alguns segundos, ele considerou várias desculpas. Mas aí ele percebeu que não podia continuar sendo um solitário durante toda a universidade. Então ele inventou uma coisa na hora. Atributo de improvisação no nível máximo. O outro cara começou a ficar nervoso quando Geno explicou que, depois da cerimônia, ele faria uma entrevista para a revista Coreia no dia seguinte. Aquele nome soou familiar imediatamente, a famosa revista oficial da universidade. Basicamente, todo aluno de alto desempenho sonhava em aparecer nela. Nesse ponto, convidar alguém com notas perfeitas e com aquela aparência não parecia nada estranho. Geno prendeu totalmente a atenção de todos quando acrescentou que, ao receber a oferta, tinha pensado profundamente sobre o assunto. Ele se perguntou como poderia fazer os leitores associarem o curso de administração de empresas à Universidade da Coreia. Enquanto falava, Geno percebeu uma coisa internamente. As mentiras estavam saindo de forma natural até demais. Até ele quase acreditou na própria história.
Ele continuou explicando que a universidade reunia algumas das mentes mais brilhantes de todo o país. Aí ele começou a se perguntar que tipo de roupa poderia representar melhor o departamento de administração de empresas. Energia de gênio, patrocinada pela moda. Ele descreveu o lugar como onde talentos de alto nível se reuniam. Então Geno declarou que havia apenas uma resposta possível. A única roupa digna de representar aquela faculdade era um terno. O cara realmente transformou um erro de figurino numa palestra de filosofia. Por dentro, no entanto, ele já estava se arrependendo de tudo e pensando que teria sido bem mais fácil só admitir que tinha caído numa pegadinha. O cara ao lado dele colocou a mão no ombro dele e disse que ele poderia chamá-lo de a partir de agora. Mordeu a isca direitinho. Ele tinha acreditado completamente na história e agora estava refletindo seriamente sobre isso. Mentira crítica lançada, execução impecável. Mais tarde, numa loja de conveniência, Jijun não conseguia parar de rir depois de ouvir a história toda. Jinho pediu para ele entregar a máquina de cartão. Ele ainda não conseguia acreditar que Jijun tinha armado uma armadilha tão elaborada. Isso não é uma pegadinha, é uma linha de missões inteira. Então, Gino perguntou como ele conseguiu não tirar os sapatos durante o voo. Jijun imediatamente fugiu da pergunta e perguntou como tinha sido a sessão de fotos no dia anterior. Evasiva profissional, nota 10. Gino lembrou que o fotógrafo queria estender a sessão. Segundo ele, as coisas estavam indo tão bem que ele não queria parar de fotografar. Mas outro homem encerrou tudo antes da hora porque eles também precisavam entrevistar o Gino. Gino disse que tudo tinha saído perfeito. Aí ele mostrou uns documentos que um veterano tinha lhe dado. Eles continham informações detalhadas sobre professores, estilos de ensino, especialidades, optativas e o conteúdo dos cursos. Basicamente, o guia definitivo de sobrevivência do estudante. Os veteranos tinham reunido tudo aquilo especificamente para ele. Jijun perguntou por que eles iriam tão longe. Jinho respondeu que estava planejando mudar seu caminho acadêmico para o violão. Reviravolta jogada do nada. Animado, ele disse que todo jovem coreano deveria sonhar em usar jeans, pendurar um violão no ombro e viajar pelo país. Jijun sorriu, estranhamente satisfeito. Jinho acrescentou que, durante os festivais da universidade, Jijun poderia sentar na grama, pegar um violão e abrir uma cerveja. O cara estava montando o roteiro de um filme inteiro sobre amadurecimento. Jijun de repente começou a procurar alguma coisa. Ele disse que Jinho estava passando uma energia muito estranha. Aí ele puxou um purificador de ar e começou a borrifar nele. Ao fazer isso, ele gritou para o fantasma dos anos 80 sair do corpo de Jinho imediatamente. Desrespeito em área de efeito ativado. Jin Yu perguntou se Jijun tinha algum parente dos anos 80, e então disse que aquilo era uma tremenda falta de respeito. Jijun rebateu que o verdadeiro desrespeito era combinar aquele rosto com aquelas roupas. A polícia da moda entrou no chat. Ele então questionou por que Jin Yu estava usando uma camisa branca com um casaco vermelho. Jin Yu respondeu calmamente que o vermelho parecia elegante e o branco dava uma sensação de limpeza. Naquele momento, a mãe de Jijun, Shin Yu, entrou e deu um tapa no filho. Momento perfeito como sempre. Ela disse que toda vez que o via vestido daquele jeito, dava vontade de chorar. Então perguntou se ele realmente achava que ela estava pagando a mensalidade dele só para ele perder tempo. Choque de realidade maternal, acerto crítico. Jijun congelou quando Shin explicou que a roupa do Jinyo tinha sido comprada pela própria mãe dele. Ele mudou de lado instantaneamente e declarou que a roupa tinha um estilo muito vanguardista. Recorde mundial de mudança de opinião mais rápida. Enquanto isso, no escritório do designer principal de uma prestigiada marca francesa, alguém perguntou a Tim Jones por que eles estavam indo para a Coreia. Ele respondeu gritando que a semana de preparação estava prestes a começar. Outra pessoa pareceu preocupada. Ele disse que tinham acabado de sair de um longo bloqueio criativo e pensaram que finalmente conseguiriam descansar. Também perguntou quanto tempo levaria para encontrar um modelo asiático completamente desconhecido. Tim ajeitou os óculos e respondeu que era exatamente por isso que ele estava indo pessoalmente. Então declarou que sua musa inspiradora estava naquele país. Enquanto falava, ele segurava uma revista com Geno na capa. Uma semana antes, alguém tinha dito para o Tim Jones acordar para a vida. Todo mundo achava que ele finalmente tinha enlouquecido. Alguém bateu na mesa, dizendo que na verdade entendia a situação perfeitamente. O designer principal deles estava preso no pior bloqueio criativo da sua carreira há mais de um mês. A mesa estava coberta por incontáveis copos de café vazios. Tim Jones, completamente tonto, disse que não importava o quanto de café ele tomasse, a inspiração simplesmente não vinha. Ele explicou que antes, até o cheiro de café fresco era o suficiente para despertar ideias. Agora, isso só o mantinha acordado. Buff de produtividade removido. Às vezes, ele até sentia inveja do Sr. Lockerbell. Então ele se lembrou de quando Lockerbell ficou maravilhado após provar um certo café. Lockerbell disse para ele imaginar a musa que havia bebido daquela xícara. E assim, a inspiração o atingiu instantaneamente. Ele começou a desenhar como se estivesse sob o efeito de algo. Modo criativo, quimicamente auxiliado. Desde então, ele não conseguia parar de pensar em musas e jurou que nunca se tornaria um designer que dependesse desse tipo de coisa. De volta ao presente, Tim Jones de repente caiu em prantos de pura inveja.
Ele chorou incontrolavelmente porque também queria encontrar sua própria musa. Quando alguém comentou que nunca esperou que a marca escolhesse um modelo asiático, Tim congelou. Então ele notou duas mulheres folheando uma revista, falando sobre comprar um terno para um de seus maridos. Tim se levantou imediatamente para investigar. Nível de curiosidade, imparável. Naquele momento, ele entendeu o verdadeiro poder da moda. Não era só sobre exibir roupas, era sobre fazer as pessoas quererem vesti-las. Isso sim é marketing com dano extra. Então Tim Jones ficou completamente atônito com o que viu. A designer e o outro homem continuaram a observá-lo de perto. Tim se aproximou deles e exigiu uma lista de todos os modelos masculinos asiáticos que apareciam na última edição. O homem ficou irritado quando Tim disse que precisava de foco total o dia inteiro e não queria ser incomodado. A designer disse para ele deixar Tim em paz. Ela nunca o tinha visto agir assim. Quando Tim Jones tinha aquele olhar empolgado de criança, ninguém conseguia pará-lo. Modo criativo totalmente ativado. Era uma manhã ensolarada. Horas se passaram e, antes que alguém percebesse, o dia deu lugar à noite. Alguém cai na gargalhada e deixa cair um lápis. É Tim Jones. Ele o agarra como se fosse um bilhete de loteria premiado e grita de empolgação. A inspiração simplesmente o atingiu do nada. Ele literalmente imaginou e bum, lá estava. O cara desbloqueou a criatividade como se fosse um código de trapaça. Ele jura imediatamente que vai encontrar Jinyo, sua suposta musa, custe o que custar. Missão secundária adquirida, encontrar o protagonista. Enquanto isso, Mayon está relaxando em sua cadeira, usando casualmente seu iPad. Ela menciona que ele costumava implicar o tempo todo por ela cruzar as pernas, dizendo que isso arruinaria sua postura. E agora, olhe para ela, fazendo exatamente isso. O ápice do desenvolvimento de personagem. Bem nessa hora, Jinyo entra segurando um buquê de flores. Ele pergunta para a tia Mayon por que ela ainda está sentada com as pernas cruzadas e lhe entrega o buquê. Mayon responde que, assim que fizer 40 anos e meio, vai viver como quiser. Uma regra de vida hiperespecífica, mas tudo bem. Jinyo a elogia. Ela sorri e o provoca, perguntando se ele está bajulando por ela ser a maior acionista da empresa. Jinyo pensa, bom, não cheguei a esse ponto. Então ele se lembra de que ela sempre foi uma das pessoas que mais o apoiou. Mayon tira uma foto com ele rapidamente. Sem oportunidades perdidas. O conteúdo é rei. Depois disso, ela lhe dá um presente para comemorar sua entrada na universidade. Jinyo agradece e o abre. No momento em que vê o que tem dentro, ele pergunta se deveria devolver as flores e escolher algo melhor, porque aquilo parece caro demais. Mayon diz que ele tem um gosto excelente para bolsas, mesmo que ela sempre tenha presumido que ele não ligasse para a moda. Jinyo admite que não entende muito, mas já viu aquele logotipo em todo lugar. Quando ela revela casualmente que é uma falsificação que comprou no mercado por 5.000 won, Jinyo relaxa visivelmente. O humano desbloqueou a paz instantânea. Essa paz dura exatamente alguns segundos, porque ela logo acrescenta que o certificado de autenticidade também está dentro da bolsa. Dano emocional. Edição Cedrum. Mayon começa a falar sobre como o valor de uma marca é fascinante. Às vezes, uma marca por si só representa integridade e pode fazer o preço de algo comum ir às alturas. Então ela pergunta se ele já viu aquela famosa pulseira feita de fita adesiva azul pela marca OO. Aparentemente, custa mais de 500. Sim, fita adesiva. Fita adesiva de luxo. Pense bem nisso. Ela explica que as marcas existiam originalmente para garantir a qualidade de um produto. Algumas pessoas compram coisas porque são genuinamente as melhores. Outras, apenas porque tem o nome OO estampado nelas. Logotipo é igual a upgrade instantâneo. Ela acrescenta que o valor de um objeto pode aumentar apenas por carregar um logotipo reconhecível. Então pergunta se isso não parece o toque do Rei Midas. Jinyo ri e concorda plenamente. Mas agora ele está se perguntando por que ela mudou de repente para um TED Talk sobre branding. Quando Mayon o chama pelo nome, ele fica tenso de novo, o nível de alerta aumentando. Ela lhe diz que consegue ver esse mesmo toque de Midas nele, e depois acrescenta que não deixaria de reconhecê-lo só porque ele ganhou um pouco de peso. Alfinetada sutil incluída de graça. Ela até admite que não entende como demorou tanto para notar seu verdadeiro potencial. Jinyo diz nervosamente que as pessoas sempre afirmam que estudar pode mudar alguém por completo. Por dentro, ele está em pânico, imaginando se ela de alguma forma descobriu o segredo da vida de Reset. Sua mão se aperta com força ao redor do pulso. Nível de pânico de batalha contra o chefão. Mas ele se acalma quando ela simplesmente sugere que ele largue a universidade e trabalhe na empresa dela. Ok. Plot twist rebaixado. Mayon explica que é incrivelmente raro encontrar alguém jovem que tenha tanto a aparência de Jinyo quanto seu prestígio acadêmico. Ela também diz que odiaria que outra empresa o recrutasse primeiro. Ganância corporativa, mas que soa lisonjeira. Jinyo ressalta que literalmente acabou de ir à cerimônia de admissão. Então sugere que eles conversem sobre as aulas particulares de Jang em vez disso. No fundo, ele está convencido de que sua tia não sabe nada sobre a vida de Reset. Jinyo pergunta se a matéria é em inglês e se o objetivo é uma nota em torno de 70. Mayon responde que sua filha nunca sequer tirou mais de 20. Putz, dano crítico nos estudos.
Quando Jinyo pergunta se eles já tentaram professores particulares antes, Mayon suspira e diz que sim, mas nenhum durou mais de um mês. Ela explica que Jang nunca faz a lição de casa e mal presta atenção. Além disso, ela não tem a mínima noção de tempo, então os professores sempre desistem primeiro. Com todo o respeito, essa é uma aluna dos pesadelos. Mayong acrescenta que a maioria das pessoas acha que Jang se tornou arrogante porque depende demais do status de sua tia. Jinyo rebate dizendo que ela na verdade ainda é bem inocente, já que jogava Pokémon até a 6ª série. Esse detalhe surgiu do nada, mas vamos aceitar. Mayong relaxa visivelmente quando Jinyo pede que ela confie nele. Ele promete mostrar o nível de alguém que tirou a nota máxima no exame nacional de admissão. Uma leve ostentação, mas merecida. Então Mayong pergunta quanto deveria pagar a ele. Jinyo diz para ela não oferecer nada absurdo. Ele diz que se ela pagar demais, ele se sentirá tão envergonhado que deixará de visitá-la. Mayong disse me pague menos ou eu desapareço. Naquele momento, alguém digita o código da porta. A governanta pergunta se a senhora chegou. Mael pergunta onde Jin está. A governanta diz que ela ainda está no quarto. Mei Yang se aproxima e bate suavemente na porta. Enquanto espera, ela pergunta se a filha está dormindo. Jang não diz nada porque está colada no celular. Prioridades. Tempo de tela acima da existência. Mei Yang diz que a aula de inglês de hoje foi cancelada e começará na semana que vem. Ela também pede para que ela tente de verdade desta vez. Já Ian fica completamente chocada quando a mãe diz que o novo tutor será Jinyo, que costumava visitar com frequência. Nostalgia instantânea desbloqueada. Ela se lembra imediatamente das vezes em que costumavam brincar juntos. Mayon recua com uma expressão triste, depois começa a se afastar, questionando que tipo de mãe está sendo. Isso foi um pouco real demais. De repente ela para. Jang abre a porta e pergunta se tudo o que ela disse é verdade. Depois pergunta se vai poder ver o irmão urso de novo na semana que vem. Enquanto isso, é sábado no Shopping Dong. Várias garotas começam a corar depois de avistar alguém. É Ji Junho caminhando ao lado de Jinyo. Bônus visual ativado. Ji Junho reclama, se perguntando por que ele tem que andar pelo shopping inteiro com apenas outro cara. Confusão compreensível. Jinyo diz que Ji Junho tem o melhor senso de moda, então precisa da ajuda dele. Ji Jun se anima instantaneamente e promete pagar a Jinyo qualquer coisa abaixo de 30.000 won. Um orçamento muito específico, mas ei, comida de graça é comida de graça. Nesse momento, Jiatin Jones perguntou a Jinyo por que ele decidiu de repente reinventar todo o seu visual. Jinyo quase perde a cabeça quando Jinyo abre o feed de suas redes sociais. Aparentemente, o caos aconteceu enquanto ele piscava. Jinyo cai na gargalhada com uma postagem e pergunta se o cara nas fotos é realmente ele. Uma pergunta justa, honestamente. Jinyo corta o assunto instantaneamente e diz que só descobriu sobre tudo isso ontem. Acontece que pessoas aleatórias estavam tirando fotos dele em segredo. Ele nunca esperou viralizar como o rosto da moda terrível. Conquista desbloqueada. Pior estilo, melhores resultados. Apesar disso, Jinyo está genuinamente feliz porque isso o ajudou a fazer um monte de amigos em sua faculdade. Quando Jinyo pergunta por que vieram até Dondaemon para fazer compras, Jinyo diz que o lugar está cheio de marcas baratas. Jinyo chama essa lógica de ridícula no segundo em que Jinyo afirma que qualquer coisa parece de alta costura depois que ele veste. Nível de confiança, ilegal. É quando Jinyo se lembra de Mayan dizendo que ele tinha o toque de Midas. Se isso for verdade, talvez seja a hora de retribuir o que a Hyundai fez por ele 3 anos atrás. Enquanto isso, alguém está em uma ligação, parecendo estressado, perguntando se a outra pessoa planeja se demitir. É Delcy, o dono de uma loja no shopping. Ele diz ao funcionário para vir hoje, já que a nova coleção de primavera acabou de chegar. O funcionário rebate dizendo que mal consegue continuar trabalhando após 3 meses sem receber. Sim, isso explica. A ligação termina bem aí. Joshi se pergunta por que ele é o único ficando para trás quando tantos outros estão tendo sucesso no negócio. Ele está convencido de que já tentou de tudo. Na cabeça dele, seu senso de moda não é pior do que o de ninguém. Ele até fez empréstimos para contratar modelos atraentes para exibir suas roupas. Além disso, ele pagou intermediários para aumentar a classificação de sua loja. O homem investiu em tudo, exceto na sorte. Ele olha para cima, em direção à luz. Tudo que lhe resta agora são dívidas. Com quase nenhum dinheiro para reabastecer o estoque para o dia seguinte, ele decide que pelo menos seus funcionários deveriam ser pagos. Prioridades, finalmente. Ele encara a própria mão em silêncio. Apertando o próprio pulso, ele murmura que sobreviver por 3 anos nessa indústria já é uma grande conquista. Então ele diz que as pessoas destinadas ao sucesso conseguirão, e aquelas que não estão, não conseguirão. Segundo ele, é assim mesmo que o mundo funciona. Falado como um homem patrocinado por contas atrasadas. Nesse momento, seus olhos pousam em Jinyo. Ele pensa que se alguém consegue ficar bem usando o tipo de roupa horrível que só se encontra em Dondaemon, então deve existir uma loja tão sem esperança que nem Ander Kim conseguiria consertar. Ele ri, depois percebe que essa loja é a dele. A autoconsciência bate diferente. Jinyo o vê sentado lá.
No momento em que ele começa a correr em sua direção, Deuxi se pergunta por que esse garoto está indo direto para a sua loja. Jinhou o cumprimenta com um sorriso enorme, depois diz imediatamente que é ele. 3 anos atrás, dentro desta mesma loja, alguém tinha dito a ele que as coisas não podiam ser feitas daquele jeito. Jioque responde que vender roupas é muito mais difícil do que parece. Jinhou concorda sem hesitar. Nenhuma mentira detectada. Jioque oferece a ele uma bebida. Ele até promete que quando abrir uma segunda filial, Jinhou será o gerente. Energia de startup no máximo. Algum tempo depois, Jioque começa a tirar fotos de Jinhou. Tudo porque Jinhou pediu para ele gravar usando aquele aplicativo. Jioque sorri, achando admirável que alguém tão jovem já tenha escolhido um caminho e esteja praticando tão a sério. Mesmo que ele ainda não tenha a menor ideia do que Reset Life realmente seja. A essa altura, ele presume que seja apenas algum aplicativo de edição de fotos. Perto o suficiente, só que não. Jinhou percebe que Jioque entendeu tudo errado, mas decide não corrigi-lo, já que ele sempre foi como um irmão mais velho e gentil. De volta ao presente, Jioque admite que ficou preocupado quando o garoto que visitava sua loja todos os dias por 2 semanas sumiu de repente. Então ele finalmente o reconhece. Jinhou pede desculpas por ter desaparecido sem se despedir, depois pergunta se pode dar uma olhada nas roupas. Enquanto Deuki explica que o estoque é todo novo, Jinhou começa a olhar as peças. Ele então pede a opinião de Jijun. Jijun diz que tudo parece ótimo. Deuxi vai pegar as peças enquanto Jijun sugere combiná-las com tênis de lona brancos. Uma combinação clássica, não tem erro. Deuxi observa nervoso enquanto os dois discutem combinações de roupas. Quando Jinhou sai do provador, os sapatos brancos combinam perfeitamente. Ele está incrível, e as roupas de repente parecem peças de luxo só porque ele as está vestindo. Habilidade passiva, aprimoramento de estilo. Jijun concorda totalmente. Deuxi nem consegue acreditar que aquelas roupas vieram da sua própria loja. Então, ele ouve Tim Jones perguntando a Jinhou se há algum motivo para ele ter aceitado trabalhar como modelo. Naquele momento, Deuxi sente que esta pode ser a sua última chance. Jinhou parece confuso quando Deuxi lhe pede um único favor. O pedido é simples, ser o modelo de teste da sua loja. Ele implora, dizendo que vai levar apenas 30 minutos. Deuxi agradece sinceramente quando ele concorda, lembrando-se do quanto o ajudou há 3 anos. Ele começa a revirar a carteira imediatamente antes que ele possa mudar de ideia. Cedrum, modo de pagamento. Jinhou diz que não há necessidade de pagá-lo, mas Deuxi recusa, insistindo que o trabalho deve ser devidamente recompensado. Os três ficam em silêncio quando Deuxi abre a carteira. Então, ele desaba em lágrimas e diz que terá que pedir dinheiro emprestado só para pagar Jinhou. Essa carteira acabou de entrar no modo de sobrevivência. Jinhou insiste mais uma vez que o pagamento não é necessário. Pouco tempo depois, alguém aparece carregando uma montanha de sacolas de compras. Jinhou diz sem jeito que, embora tudo tenha sido barato, ainda sente que está recebendo demais. Em seguida, ele pergunta a Jijun como ele ficou com a roupa nova. Jijun diz que ele parece uma perua rica que acabou de sair de uma onda de compras. Build inesperada adquirida. Assim que o sinal de pedestres abre, Jijun reclama que isso é injusto. Ele ressalta que Jinhou veio comprar roupas e de alguma forma acabou ganhando dinheiro. O humano foi fazer compras e ativou um combo de lucro. Jinhou rebate dizendo que tem sentido exatamente a mesma coisa em relação a Jijun nos últimos 7 anos. Em seguida, ele diz para ele se lembrar da época do ensino fundamental. Os dois compravam o mesmo sorvete, mas Jijun de alguma forma sempre ganhava uma bola extra só por ser bonito. Nascido com vantagens premium ativadas, Jijun continua perguntando quem era que vivia ganhando bebidas de graça na churrascaria. Jijun dá de ombros, dizendo que foi apenas um caso especial, e que ele simplesmente teve sorte com donos generosos. Claro, sorte. Com certeza não foram privilégios baseados na aparência. Jinhou fica irritado quando Jijun insiste que tem recebido esses benefícios tão naturalmente quanto respirar desde que nasceu. Falar sobre comida vira uma chave, e agora Jijun está com fome. Ele pede para Jinhou pagar uma refeição para ele. Logo depois, Jinhou para ouvir alguém chamar o seu nome por trás. É uma garota olhando para ele como se tivesse acabado de ver uma celebridade na rua. Jinhou fica em silêncio enquanto ela diz que faz muito tempo. Jijun parece que vai vomitar e murmura que ela tem muita cara de pau de se aproximar de Jinhou desse jeito. A garota se apresenta como Bora e explica que eles foram colegas no ensino médio. Esse nome atinge como uma granada de luz. Jinhou se lembra de como ela o humilhou uma vez na frente de todos, anunciando que um cara gordinho e feio havia se declarado para ela. Ele também se lembra de quando ela rasgou a carta de amor que ele escreveu quando ainda gostava dela. Dano emocional, arquivado, mas não apagado. Jinhou diz que se lembra dela e, em seguida, pergunta como ela conseguiu reconhecê-lo. Bora responde que agora ele é famoso localmente nas redes sociais. Jijun comenta que agora que Jinhou é atraente e popular, não é surpresa que Bora de repente se lembre dele. Atualização do patch de memória instalada instantaneamente. Jijun até acha que ela provavelmente espalhou boatos na época porque não conseguiu lidar com a rejeição e acabou se mudando para evitar encará-lo. Bora diz que um encontro como esse deve ser o destino. Então, ela o convida para tomar um café. Gênio faz uma pausa para pensar.
Após um breve momento, ele responde. As esperanças de Bora desmoronam instantaneamente quando ele pede desculpas. Ele explica que está ocupado e não pode aceitar o convite. Rejeição limpa, sem DLC. Quando ele se vira para ir embora, Bora pergunta se eles podem pelo menos trocar números de telefone. Ela começa a ficar irritada quando ele recusa novamente. Gênio diz calmamente que o motivo é algo que ela entende melhor do que ninguém. Acerto em cheio, sem armadura. Ele acrescenta que foi bom vê-la e lhe deseja tudo de bom. Bora rende os dentes de frustração. Ji-jun não consegue entender por que Gênio ainda está sendo educado com alguém como ela. Bora cerra o punho e o chama novamente, gritando que só porque ele está rodeado de garotas agora, acha que é algum tipo de príncipe. Ela acrescenta que a boa aparência dele não vai durar para sempre. Monólogo clássico de vilão, edição no meio da rua. Jinho e Ji-jun apenas vão embora, pensando que realmente tiveram muito azar de esbarrar com ela. Ji-jun chama Jinho de príncipe e diz que o estômago do seu leal cavaleiro já está vazio. Depois, manda ele se apressar para que possam comer. Energia de conto de fadas totalmente ativada. Ji-jun de repente levanta Gênio nas costas, e os dois vão embora juntos. Bora fica paralisada no lugar, completamente chocada. Mais tarde naquela noite, no restaurante John and Pig, Ji-jun diz que depois de ser rejeitado daquele jeito, Bora provavelmente nunca mais vai fingir que conhece Gênio. Em seguida, ele acrescenta que Gênio estava incrivelmente legal hoje e pergunta por que ele nunca agiu assim antes. Gênio diz que não é bem assim. Ele explica que se Bora tivesse apenas se desculpado naquela época, eles provavelmente estariam tomando um café agora. Bifurcação de enredo negada anos atrás. Ele admite que, apesar de tudo, ainda sente um pequeno vazio no peito. Ji-jun pega um pedaço de carne e diz que esse vazio não é emocional, é apenas o seu estômago pedindo socorro. Diagnóstico: fome. Jinho prova a carne e acaba concordando, não é tristeza, é fome. Ele menciona que ainda tem o dinheiro que Deuxi lhe deu. Então, ele diz para Ji-jun comer o quanto quiser. Modo buffet livre ativado. Uma hora depois, ambos ficam chocados quando a conta dá 140 mil wons. Ji-jun ressalta que Jinho comeu 4 porções sozinho. Esse apetite merece o seu próprio placar de líderes. Enquanto isso, uma jovem caminhando pela rua recebe um panfleto de igreja. Ela o olha curiosa, imaginando se as pessoas realmente acreditam naquilo ou se estão apenas desperdiçando dinheiro. Então, alguém a chama, e ela se vira. Ela fica surpresa quando Jinho lhe diz que ficaria melhor com o cabelo solto. Uma NPC aleatória acabou de receber uma sugestão de mudança de visual. A garota parece confusa, mas acaba concordando. Gênio solta um longo suspiro. Ele pensa, nervoso, que está perdendo o juízo. Essa já é a 5ª vez que ele comenta sobre a roupa ou o estilo de um estranho. Modo de crítico de moda travado no ligado. Ele percebe que, ao ajudar a promover a loja do Deuxi, ele desbloqueou outra habilidade. O senso estético dele disparou a um nível absurdo. Agora, ele sente uma vontade incontrolável de julgar como todo mundo se veste. Habilidade passiva, opiniões não solicitadas. Ele bate de leve na cabeça, imaginando se vai começar a criticar até mesmo as roupas dos seus superiores. Aí chega o dia de se inscrever nos clubes da universidade, e ele decide focar. Alguém bate na porta. É o Gino. Ele entra na sala dizendo que quer se inscrever em um clube. Ele congela ao ver um homem desmaiado de sono. Isso que é o auge do profissionalismo. O homem mal abre os olhos e nota a presença dele. Geno pergunta se ele está doente. No momento em que ouve que o Geno está ali para pegar um formulário, o homem recupera toda a energia na mesma hora. Barra de mana restaurada ao máximo. Geno toma um susto quando o cara pula de repente. O funcionário entrega um formulário de inscrição para ele e pergunta em qual clube ele quer entrar. Quando Gino diz que é o de tênis, o homem agradece com muito entusiasmo. Ele até tira uma foto do formulário, deixando Gino confuso com toda aquela empolgação repentina. O homem então pergunta se Gino tem ideia de como os professores estão de olho nele. Ele explica que, depois do ensaio para a revista, o reitor ficou absolutamente empolgado. Por causa disso, vários professores começaram a competir silenciosamente nos bastidores. Todo mundo quer o Gino no seu clube, e isso está transformando a vida dele em um caos. Isso não é mais recrutamento. É uma guerra de lances. Gino achava que os professores eram apenas conselheiros, mas o homem esclarece que todos o querem ativamente envolvido. Ele até pede para o Gino entrar em contato ainda naquele dia, e avisa para ele tomar cuidado. Os professores que tiverem seus clubes rejeitados podem começar a fazer pressão. PVP acadêmico desbloqueado. Geno começa a se perguntar se ele é mesmo tão requisitado assim. Ele se lembra de um professor de administração insistindo muito para ele entrar no clube de golfe, e depois um professor de economia tentando arrastá-lo para um grupo de trilha. Outro até o abordou no refeitório sobre entrar no clube de futebol. O cara não consegue nem comer em paz. Gino explica tudo isso com bastante nervosismo. Ele admite que toda essa situação parece ser mais estressante do que a primeira vez que jogou um simulador de namoro. As opções de diálogo importam agora. O homem entrega uma raquete de tênis para ele e diz que foi patrocinada por ex-alunos. E então, casualmente, diz para ele não se sentir pressionado. É, zero pressão. Só toda a sua reputação em jogo. Ele abre a porta e sai junto com o Gino.
Quando chegam à quadra, Gino fica visivelmente impressionado. O homem lhe dá as boas-vindas ao clube de tênis. Gino observa várias pessoas treinando. Uma garota lança a bola para o alto. O jogador responde com um saque poderoso. Gino fica completamente em choque. O homem explica que, quando um saque é tão rápido e preciso que o oponente não consegue nem encostar na bola, isso se chama ace. Novo vocabulário desbloqueado. Gino fica apenas encarando, confuso. O homem garante que ele vai entender depois de jogar algumas vezes. Bem otimista da parte dele. Quando outro estudante os vê, ele grita que o Yang Ji trouxe o Gino. De repente, todo mundo começa a gritar que o Yang Ji recrutou 2 alunos de elite. Eles até comentam que o clube de trilha deve estar furioso. A rivalidade de clubes virando um verdadeiro arco de anime. Depois de observarem o Jinhou por 1 hora, 2 caras começam a ficar nervosos. Jinhou lança a bola para o alto. Ele tenta sacar, erra, tenta de novo, e erra mais uma vez. Pelo visto, ser o protagonista não desbloqueia habilidades esportivas automaticamente. Os caras rapidamente percebem que Jinhou é, na verdade, péssimo no tênis. Por um bom tempo, ele fica apenas juntando as bolas, pensando que as coisas não estão saindo como planejado. A única vez que ele tinha segurado uma raquete na vida foi durante uma atividade da escola. Enquanto isso, ele sente os veteranos observando. E, sim, ele está muito abaixo do nível deles. Até que ele dá uma olhada para as garotas jogando na quadra ao lado. Enquanto a bola paira no ar, Jinhou congela. Ele se pergunta se agora é a hora de desbloquear aquela habilidade. Se ele pegar a habilidade príncipe da quadra de tênis, ele poderia superar todo mundo ali em um instante. Parece bem balanceado. Ele já atende ao primeiro requisito, segurar uma raquete. Agora, ele só precisa completar 100 rallies. A vontade de fazer um cedron é forte. Como a dificuldade do rally depende de quão cooperativo é o adversário, ele pensa em encontrar um jeito fácil de grindar isso. Mas logo sente que isso seria trapacear o espírito da coisa. Momento raro de integridade detectado. Bem nessa hora, alguém aparece de repente. Jinhou toma um susto quando Yang Ji surge do nada e pergunta no que ele está pensando. Ele pede desculpas imediatamente. Yang Ji fica com uma cara confusa. Jinhou explica que tirou nota 0 na sua avaliação prática. Ele sente que entrar no clube sem ter nenhuma habilidade é só causar dor de cabeça aos outros. Yang Ji fica em silêncio por alguns segundos e depois cai na gargalhada. Ele pega uma bola e pergunta se essa é a primeira vez do Jinhou em um clube. NPC do tutorial entrou no chat. Yang Ji explica que os melhores alunos costumam passar todo o tempo estudando e raramente participam de atividades extracurriculares. Jinji acha que ele está brincando, mas Yang Ji esclarece que clubes não são para ranquear quem é melhor. Eles existem para que as pessoas possam se divertir. Conceito revolucionário. Jinhou ainda não entende muito bem. Yang Ji acrescenta que os estudantes de hoje em dia estão obcecados demais com a competição. Tipo, como se perder um único ponto significasse o fracasso total. Ele diz que muitas pessoas acham que ficar só um pouquinho para trás significa que tudo acabou. Mas aqueles que realmente aproveitam o processo acabam se tornando os melhores. Jinhou percebe que ele tem razão. Então, Yang Ji pergunta se praticar saques contra uma máquina não é chato. Ele sugere que façam um rally juntos. Jinhou recusa. Ele percebe que estava tão focado em não ficar para trás, que quase se esqueceu do que realmente importa. Reviravolta. O inimigo era a ansiedade. Mais tarde, o sol está escaldante. Naquele mesmo dia, Jinhou começa oficialmente seu trabalho como tutor de inglês. Alguém lhe oferece frutas. A empregada pergunta o que ele gostaria de beber. Apenas um refrigerante, por favor. Jinhou nunca imaginou que a tia Mayan tivesse uma empregada. Atualização de enredo desbloqueada. De repente, Jang aparece, chamando pela empregada. Ela entra alegremente, tirando os sapatos, e então pergunta animada, onde está o ursinho? E imediatamente joga sua mochila na empregada. Zero hesitação, total dedicação. A empregada a lembra de que seu tutor já está esperando. Jang parece confusa ao ver Jinhou acenando para ela, então de repente aponta para ele ao se lembrar de algo. Jinhou fica completamente chocado quando ela deduz que ele é o namorado secreto de sua mãe. Conclusão alcançada à velocidade da luz. Ela insiste que ele é o homem do papel de parede do celular de Meizong. Então pergunta o que ele está fazendo ali, já que o ursinho deveria vir. Jinhou entra em pânico enquanto Jang o acusa de encantar sua mãe com sua beleza e roubar o trabalho de tutor. O enredo ficando selvagem sem motivo algum. Irritada, ela se vira para sair, arrependida de ter voltado cedo para casa. Jinhou franze a testa quando a empregada lembra de que ela prometeu se esforçar mais desta vez. Mas Jang rebate que sua mãe quebrou a promessa primeiro ao não trazer Jinhou. De repente, ela congela quando Jinhou diz as palavras porquinha rosa. Gatilho de memória crítico. Jinhou pergunta onde ela aprendeu a se comportar com tanta grosseria. Ela se lembra de tê-lo chamado de gordinho. Ela também se recorda de forçá-lo constantemente a brincar com ela. Então ela se lembra de quão envergonhada sua mãe costumava ficar com esse comportamento. Ele também se pegou pensando naquela foto que havia tirado com seu pai. O túnel do tempo acabou de atingi-lo com um combo completo.
Enquanto Zan ficava quieta, Jinhou concluiu que o primeiro passo era desbloquear sua habilidade. Então Zan de repente arremessou seu celular. O aparelho voou como se tivesse uma vingança pessoal, e a tela estilhaçou no impacto. Jinhou lançou-lhe um olhar irritado enquanto ela continuava importunando para brincar com ele. Mayong e sua amiga? Completamente chocadas. Jinhou deu um tapa no braço dela e disse para ela levantar as mãos direito. Então ele começou a repreendê-la, firme e sem rodeios. Zhang instantaneamente desabou em prantos. E logo em seguida, Jinhou deu um tapa no próprio braço, desencadeando o que só poderia ser descrito como um estrondo sônico movido à gordura. Sessão de terapia, mas de forma cinematográfica. A amiga de Mayang começou a ficar nervosa assistindo a tudo isso se desenrolar. Ela estava prestes a intervir e detê-los. Mas Mayang explicou que Jinhou estava apenas corrigindo o comportamento de Zhang. De volta ao presente, Jinhou bateu no próprio braço novamente. Zhang observava silenciosamente enquanto ele mencionava casualmente que não havia mais nenhuma gordura sobrando ali. A governanta observava tudo, completamente chocada. Foi quando a ficha caiu para Jinhou. Zhang nem sabia que ele havia perdido peso, o que significava que elas não conversavam com Meizong havia muito tempo. Agora ele finalmente entendia aquela expressão que sua tia sempre exibia. Ele percebeu que Zhang quase não tinha mais amigos, e se perguntou o que aconteceria se ela acabasse se distanciando da própria família também. Esse combo raramente termina bem. Por fim, ele disse para ela baixar as mãos. Ele explicou que sua tia havia lhe contado quão desrespeitosa ela tinha sido. Zhang retrucou, gritando para ele parar de se intrometer em coisas que não eram da conta dele. Jinhou repetiu as palavras dela em um tom que era genuinamente aterrorizante. Não alto, apenas do tipo que congela sua alma. Ele soltou um longo suspiro quando Zhang finalmente perdeu a compostura. Ela ergueu a cabeça lentamente enquanto ele começava a confortá-la. Os olhos dela se encheram de lágrimas quando ele explicou que a mãe dela estava muito ocupada agora, e depois de sua promoção, elas mal se viam, até mesmo nos fins de semana. A governanta foi pega totalmente de surpresa. Jinhou prometeu que viria vê-la toda santa semana. A governanta pensou que ele havia transformado a rebelde Zhang em um cordeiro em minutos. Conquista desbloqueada. Pacote de personalidade instalado. No escritório de Mayan, ela estava em choque ao telefone, ouvindo sobre o comportamento de Zhang. A governanta acrescentou que logo após Jinhou sair, Zhang começou a estudar por conta própria. Quando ela perguntou se estava realmente tudo bem ele começar com aulas de conversação tão básicas, Mayan disse para ela não se preocupar. Ela lembrou de que Jinhou havia entrado na Universidade da Coreia como o melhor aluno. Ostentação casual, nada demais. Então ela encerrou a ligação e disse para a governanta descansar um pouco. Sua mente viajou de volta à pequena Zhang perguntando se ela iria vê-la se apresentar no festival da escola. Ela também se lembrou da vez em que Zhang queria dizer algo, mas ficou calada, achando que sua mãe estava cansada demais do trabalho. Pouco a pouco, a porta parou de se abrir totalmente. E, por fim, ela percebeu algo doloroso. Quem tinha ficado verdadeiramente exausta não era ela. Era Zhang. Mayan pensou que, se o porcinho estivesse lá mais cedo, ela teria entendido tudo desde o começo. Às vezes, um abraço supera 10 sermões. Ela murmurou que, se soubesse que as coisas acabariam assim, teria chamado Gino muito antes. Então ela apenas ficou ali, encarando sua bolsa. Mais tarde, o treino de rally começou na quadra de tênis. Gino devolveu a bola várias e várias vezes, finalmente completando as 100 trocas exigidas. Bem nessa hora, ele parou quando uma mensagem apareceu anunciando que ele havia desbloqueado a habilidade, Príncipe Herdeiro do Tênis. Isso já parece muito apelão. Gino se lembrou de que, quando era criança, um príncipe lhe disse uma vez que ele ainda tinha um longo caminho pela frente. Então, um novo dia chegou. Gino continuou montando o plano de estudos de Zan. Ele concluiu que ela não era nada burra. Ela conhecia muito vocabulário avançado e respondia perguntas simples corretamente. Ela só tinha perdido toda a motivação depois de negligenciar os estudos por muito tempo. Zan admitiu que não fazia ideia de quanto dinheiro sua mãe estava pagando por aquelas aulas particulares. Ela ficou surpresa quando Jinhou lhe disse que ela poderia fazer apenas metade do esforço se quisesse. Jian então disse que, na verdade, sua mãe nunca se importou de verdade com as notas dela. Sempre que ela tirava uma nota boa, tudo que a mãe dela dizia era, bom trabalho. Jinhou apontou que muitas crianças invejariam ter uma mãe assim. Zan respondeu que começou a notar a diferença ainda no 6º ano. Ela explicou que, quando seus colegas tiravam notas boas, as mães deles cozinhavam suas refeições favoritas. E se tirassem notas baixas, eles sentavam do lado e ajudavam a estudar. Esse contraste bate mais forte que uma prova surpresa. Zhang disse que, quando voltava para casa com nota máxima em matemática, a mãe apenas a parabenizava e dizia para ela ir se divertir com os amigos. Jinhou ficou sem graça ao ouvir que ela nem tinha amigos naquela época. Ele então perguntou se ela se lembrava de visitar a casa dele e de sempre servirem comida orgânica. Zhang ficou chocada ao descobrir que todos aqueles pratos tinham sido preparados pela sua própria mãe, pensando na saúde dela. Às vezes, o amor aparece disfarçado de vegetais. Jinhou acrescentou que Mayon tinha até reorganizado a geladeira de casa.
Ele disse que só estava tocando nesse assunto porque tinha certeza de que Zhang nunca tinha percebido isso. Zhang ficou calado enquanto ele dizia que a tia Maion nunca foi de expressar seus sentimentos abertamente. Aí ela o avisou de que, se ele dissesse mais uma vez que ela podia relaxar e ainda assim tirar pelo menos 79, haveria problemas. Aviso justo recebido. Jin entendeu que não importava o quão sinceramente ele falasse sobre os sentimentos de Maion, só soaria como se estivesse dando desculpas para ela. Ele percebeu que importava muito mais entender o que Zhang estava sentindo e preencher aquele vazio dentro dela. Bem nessa hora, Gênio recebeu uma mensagem. Quando foi checar, ele viu que ia rolar uma partida amistosa de tênis. O universo basicamente disse, próxima missão desbloqueada. Pouco tempo depois, ele recebeu uma ligação. Yang Ji perguntou se ele tinha matado aula de novo, mas Jinho disse que ela tinha sido cancelada. Olhando para a multidão reunida, Jinho perguntou se eles também tinham matado aula. Yang Ji disse que sim, porque ver o melhor aluno com nota máxima na prova e que também era absurdamente atraente era mais raro que ver um gorila albino no zoológico. Pois é, as prioridades estavam claramente em dia. Enquanto conversavam, um cara em pé atrás dele chamou Yang Ji. Acontece que ele era do clube de tênis de economia, e ele disse para o Yang Ji nem pensar em fugir dessa vez. Sem rotas de fuga hoje, a luta contra o chefão é obrigatória. O cara acrescentou que a administração sempre tinha a mesma desculpa depois que Yang Ji disse ter faltado a última partida por causa de uma ressaca. Rivalidades de faculdade realmente continuam invictas. Jinho soltou uma risada sem graça quando percebeu que os boatos sobre a rivalidade entre os dois departamentos eram totalmente verdadeiros. Outro membro da economia se intrometeu e perguntou se Jinho se achava superior só porque tinha ficado em primeiro lugar. Jinho, claramente irritado, retrucou perguntando se ele era o cara que tinha ficado em segundo. Acerto crítico, sem aviso. Enquanto isso, Yang Ji mandou o outro cara pegar sua raquete. Aí o desafiante sugeriu resolver as coisas de um jeito diferente. Ele propôs que o melhor calouro de administração enfrentasse o segundo melhor calouro de economia. Yang Ji discordou na hora, dizendo que não era justo, já que Jinho era um iniciante completo. O outro cara deu de ombros e disse que seu próprio novato também tinha acabado de começar, embora já tivesse uma habilidade impressionante com a raquete. Yang Ji comentou casualmente que até alguém ruim nos estudos ainda consegue girar uma caneta entre os dedos. Essa frase já veio com dano emocional embutido. Em seguida, ele disse ao Jinho que ninguém realmente esperava que ele vencesse. Jinho apenas sorriu e concordou quando Yang Ji pediu que ele ao menos tornasse a coisa divertida para os veteranos. Ele concluiu que deu tudo perfeitamente certo, já que ele queria mesmo testar algumas habilidades recém-desbloqueadas. Sinceramente, na hora perfeita. Eles apertaram as mãos. Gênio percebeu que seu oponente estava agindo com muita intimidade desde o começo, quando disse que eles podiam pular as formalidades. O cara então perguntou se o primeiro lugar do Gênio era só sorte em vez de habilidade de verdade. Gênio sorriu e admitiu que ele era, de fato, um cara muito sortudo. Seu oponente ficou ainda mais irritado, enquanto Gênio pensava que, comparado aos insultos que ele aguentava quando estava acima do peso, aquilo era brincadeira de criança. Então a partida finalmente começou. Gênio segurou sua raquete com firmeza. Era a vez dele sacar. Ele deu um passo à frente, puxou a raquete para trás e lançou a bola com força, fazendo seu oponente ficar tenso na mesma hora. Gênio acompanhou a bola com atenção. Quando o oponente arrebateu, Gênio não conseguiu responder a tempo. Placar, 15-0. Primeira tentativa desbloqueada, junto com a derrota. Gênio ajustou o colarinho enquanto se preparava para sacar novamente. O oponente comentou que quase se sentia mal marcando tão fácil contra um iniciante que nem sabia sacar e correr para a rede. Jinho deduziu que o cara tinha tentado pegá-lo desprevenido de propósito, embora ele ainda tivesse conseguido devolver a bola. Ele acrescentou que não esperava um saque inicial daqueles. Ao jogar a bola para o alto de novo, ele se lembrou do quão hostil esse cara tinha sido antes mesmo de a partida começar. Ele não sabia dizer se era só porque ele tinha ficado em primeiro lugar. Ele sacou novamente, pensando que, como seu oponente já tinha 20 anos, essa explicação parecia infantil demais. Ele concluiu que devia ser algum tipo de tática psicológica avançada. O oponente continuava parecendo claramente irritado. Então Jinho se sentiu um pouco mal por ter achado que ele era tão inteligente. Talvez não fosse nada tão profundo. Ele sacou mais uma vez. A bola caiu perfeitamente na linha de fundo. Yang Ji comemorou, gritando que o placar agora estava empatado. Jinho pareceu surpreso quando alguém anunciou aquilo. Ele explicou que era mesmo um iniciante e que tinha confiado na marcação do oponente quando ele disse que a bola anterior tinha ido para fora. Logo em seguida, alguém do departamento de moda se pronunciou. Uma garota disse casualmente que estava apenas admirando as proporções de Jinho. O cara ao lado dela perguntou se podiam pegá-lo emprestado depois da partida para usá-lo como modelo de manequim. Recrutamento no meio da partida é loucura. 10 minutos depois, Yang Ji gritou que a situação estava enlouquecendo ele. Ele agarrou o outro cara pelo colarinho, e o cara perguntou por que ele estava se exaltando tanto por causa de uma simples partida amistosa entre iniciantes. Jinho ficou calado enquanto Yang Ji insistia que aquilo era claramente jogo sujo. Aí Jinho jogou a bola para o ar de novo.
Todos observaram nervosos enquanto ele a equilibrava na borda da raquete. Jinho comentou que, já que o veterano da economia tinha dito que era só uma partida de iniciantes, ele sorriu e disse para ele simplesmente aproveitar. Ele acrescentou que nada mais realmente importava. Por dentro, Jinho já tinha decidido que não tinha intenção de competir a sério contra alguém com um espírito esportivo tão ruim. Ele também percebeu que tinha ignorado várias provocações porque só queria testar suas novas habilidades, e concluiu que a próxima técnica seria perfeita para estrear contra alguém tão antidesportivo. Cobaia adquirida. Enquanto mais um saque chamava a atenção de todos, Tim Jones assistia a cena, completamente cativado, convencido de que era um momento lindo. Mais tarde, enquanto Jinho bebia um pouco de água, Yang Ji perguntou como ele tinha feito aquele truque de circo, já que a técnica dele naquele dia parecia profissional. Jinho respondeu que de repente as lições do Yang Ji começaram a fazer sentido. Ambos começaram a agir um pouco estranho. O outro cara, claramente furioso, disse que estava farto do Yang Ji favorecer tanto Jinho. Aí ele ordenou ao seu colega de equipe que vencesse a partida. Sem pressão, apenas todo o seu ego em jogo. A partida recomeçou. As pessoas ao redor começaram a torcer. O oponente mandou o Jinho simplesmente desistir de uma vez. Ele disse que talvez a sorte dele tivesse acabado, e que no tênis, ele nunca conseguiria vencê-lo. Jinho respondeu que seu oponente não era nem de longe um iniciante, e esmagar uma pessoa comum seria, na verdade, constrangedor. Níveis de confiança, perigosamente altos. O cara retrucou que a vergonha era um luxo que apenas os perdedores podiam se dar ao luxo de ter. Depois, ele mandou o Jin olhar para a multidão e todo o apoio que estava recebendo. O pessoal na plateia começou a comentar que aquilo era antidesportivo e, honestamente, constrangedor de se ver. Jin Yu perguntou se ele estava realmente chateado por achar que foi uma jogada covarde. Então, ele acrescentou que o que realmente o incomodava era a possibilidade de seu time perder. Quando o oponente fazia, era covardia. Mas quando seu próprio lado fazia, de repente, tornava-se uma estratégia brilhante. Uau! Que conveniente! Jin Yu disse que essa era a mentalidade de uma sociedade onde o vencedor leva tudo. Ele acrescentou que era engraçado como as pessoas presumem que todos pensam exatamente da mesma forma que elas. O outro cara ficou ainda mais irritado e disparou de volta que, com essa mentalidade, até os videogames ficariam chatos no final. Ele admitiu que talvez fizesse sentido se fosse uma competição de nível profissional, mas isso era apenas um hobby casual. Shin-Yu segurou a bola calmamente. Ele disse que, ganhando ou perdendo, a perspectiva dele não mudaria. Em seguida, ele jogou a bola para o ar. Ele acrescentou que apenas se divertir copiando movimentos de mangás já era emocionante o bastante. Energia de protagonista recém-reativada, diga-se de passagem. Ele relembrou de todas aquelas vezes em que suas habilidades se alinharam perfeitamente com as técnicas de suas séries favoritas. Sem hesitação, ele disparou um saque muito mais forte do que qualquer coisa feita antes. O oponente correu para interceptá-la. Ele pensou nervosamente que a velocidade era insana, mas ainda alcançável. Ele deduziu que tinha vantagem, já que chegou primeiro. Jin Yu, enquanto isso, presumiu que, uma vez que a bola batesse no chão, ele poderia devolvê-la de olhos fechados. Nível de confiança, protagonista de anime no meio do arco de treinamento. Mas o oponente congelou no momento em que viu. O pânico bateu quando pareceu que a bola havia praticamente se teletransportado. Ele recuou instintivamente quando ela bateu com tudo no chão. Os olhos de Yang se arregalaram quando a trajetória mudou imediatamente após o kick. Ele ficou atordoado que alguém pudesse executar algo tão complexo com tanta precisão e força. Todos perceberam de uma só vez. Era um saque com efeito conhecido como saque twist americano. Até os veteranos tiveram que reiniciar o cérebro. Yang Ji virou-se para o otaku e perguntou o que eles tinham acabado de presenciar. O otaku explicou que era claramente uma versão evoluída do saque twist americano, o Ultra Tornado Shot. Pois é, só o nome já causa dano emocional. O oponente engoliu em seco, percebendo que, se não tivesse desviado, aquela bola o teria atingido em cheio. Jin caminhou lentamente até ele. O cara perguntou se aquilo era algum tipo de atuação nível Hollywood. Jin Yu apenas estendeu a mão para ajudá-lo a levantar. O outro baixou o olhar, visivelmente abalado. Jin o encarou e o lembrou de que a partida ainda não havia acabado. Sem misericórdia, apenas vibrações. Naquele momento, Jin Yu notou alguém se aproximando. Quando ele reconheceu quem era, não conseguiu esconder a surpresa. Todos os outros pareciam igualmente confusos. O oponente estremeceu quando alguém gritou: "Quem é aquele estrangeiro esquisito?" A multidão ficou em silêncio ao perceber, era o Tim Jones, o designer principal da Ciel Home. Entrada de chefão final, mas com muito estilo. Tim Jones pediu para o Jin Yu mostrar também a bochecha esquerda. Os membros do departamento de moda ficaram instantaneamente cativados. Um deles ligou imediatamente para o professor deles. O professor ordenou que eles gravassem tudo, até os poros do Tim Jones. Nível de zoom, obsessão microscópica. Yang Ji ficou irritado porque a partida do Jin Yu havia sido interrompida, então ele mandou todo mundo liberar a área. Depois disso, Tim Jones pediu desculpas a todos.
Geno ficou nervoso quando Tim Jones admitiu timidamente que, após vê-lo derrotar o vilão e fazer aquela pose perfeita, ele perdeu completamente o controle. Compreensível. O cara viu um momento de passarela no meio da batalha. Aí, Tim Jones revelou o verdadeiro motivo de ter vindo. Ele disse ao Geno que queria vesti-lo com suas criações. Sim, ele encontrou seu modelo antes mesmo de a seleção começar. Ele entregou um catálogo e pediu que o Geno desse uma olhada. Geno abriu, já convencido de que o Tim Jones não iria embora até ele fazer isso. De repente, sua expressão mudou por completo. No momento em que viu as roupas, ele ficou genuinamente atordoado. Geno pensou que, desde que ganhara sua habilidade de especialista em moda do bairro, nunca havia encontrado um estilo que o satisfizesse totalmente. Mas desta vez, parecia perigosamente perto da perfeição. Tim Jones se iluminou quando Geno exclamou: como algo pode ser tão elegante e ainda assim tão prático? O designer sentiu todo o seu trabalho duro valer a pena quando Geno acrescentou que vestir algo assim apenas uma vez na vida já seria suficiente para chamar de sucesso. Entrega desajeitada, sinceridade máxima. Mesmo que Geno tivesse dificuldade em articular isso, Tim Jones entendeu perfeitamente. Tim Jones respondeu que os sentimentos genuínos sempre transparecem. Bem na hora, Mayon apareceu e disse que, assim como Geno, ficou profundamente comovida com os designs. Os olhos de Geno se arregalaram em choque quando Tim Jones a chamou de Angela. Em seguida, eles se abraçaram calorosamente. Geno observou sem jeito enquanto Mion explicava que era um beijo no ar, sem contato real com os lábios. Confusão cultural desbloqueada. Tim Jones olhou para o Geno com um sorriso caloroso, sentindo que eles tinham muito em comum. Dentro do carro, Tim Jones perguntou a Mion o que a trazia ali. O motorista continuou focado na estrada. Mion colocou a mão no ombro do Geno e disse que veio passar um tempo com o filho dela. Geno mencionou casualmente que ainda tinha aulas, e tecnicamente, ainda podia desistir. O cara está deixando as opções bem em aberto. Tim Jones explicou que a tia do Geno era vice-presidente da CL Coreia. Mayon confirmou isso e acrescentou que o Tim Jones estava procurando Geno por toda parte havia um bom tempo. Geno perguntou como ele conseguiu encontrá-lo. Mayon mostrou o celular e explicou que, durante uma chamada de vídeo, Tim Jones reconheceu o Geno pelo papel de parede de fundo. Esse papel de parede trabalhou mais que um detetive particular. Geno então se lembrou do que a Jang havia lhe contado antes, e daquela vez em que ele pediu para a tia mudar aquela imagem. Depois, ele perguntou por que ela não havia trazido a Jang junto. Mayong ficou em silêncio e evitou responder. Geno olhou diretamente para ela e disse que sabia que era difícil para ela lidar com a Jang. Então, ele sugeriu que, de agora em diante, ela deveria tentar passar mais tempo com ela. O carro parou, mas a Mayong continuou sem responder. Eles entraram em um clube. Geno pareceu confuso quando Mayong mencionou que menores não eram permitidos em lugares como esse. Ele se arrependeu instantaneamente de ter falado quando ela perguntou se deveria ter trazido a Jang também. Essa pergunta bateu como um caminhão. Mais tarde, Mayon admitiu que foi exatamente por isso que Jang ficou daquele jeito. Ela acrescentou que se via como um completo fracasso como mãe. Geno disse para ela não pensar assim. Ele a tranquilizou, dizendo que se ela começasse a tentar agora, ainda poderia se tornar uma mãe nota 80. Arco de redenção carregando, por favor, aguarde. Geno acrescentou que ele mesmo a ajudaria. Então ele olhou em volta, achando o clube incrível. Tudo brilhava com um luxo avassalador. Naquele momento, seu olhar cruzou com o de uma garota deslumbrante. Então ele percebeu que ela o encarava de volta. Do nada, seu coração começou a bater acelerado. Sutil? Nem um pouco. Mayon percebeu essa mudança na hora. Geno admitiu que havia inúmeras pessoas lindas lá fora que ele nunca tinha visto antes. Mayon e sua secretária coraram com esse comentário. Mayon esclareceu que aquelas não eram pessoas comuns. Geno perguntou se isso significava que todos ali eram modelos. Mayon explicou que, embora alguns pudessem ser frequentadores regulares, a maioria era de celebridades ou modelos profissionais. Ela acrescentou que todos tinham aparecido após ouvirem que Tim Jones estava na Coreia. Então, um encontro totalmente aleatório. Geno notou todos dançando como se estivessem vivendo o melhor momento de suas vidas. Mayon perguntou se ele acreditaria se ela dissesse que todos ali estavam tentando desesperadamente chamar a atenção de Tim Jones ou da Seal. Ninguém está aqui só por diversão. Vamos ser sinceros. Geno respondeu que aquilo era basicamente autopromoção disfarçada de coincidência. Mayon sorriu e disse que ele entendia as coisas assustadoramente rápido. Ela explicou que se você quer passar uma mensagem, o primeiro passo é ser notado. Então ela brincou dizendo que todo aquele esforço era inútil, já que o favorito de Tim Jones era claramente o Geno. Geno imediatamente disse que ela estava lhe causando trauma toda vez que usava a palavra favorito. O humano estremeceu como se fosse um debuff. Mayon perguntou novamente se ele realmente não tinha o menor interesse em ser modelo. Geno esclareceu que, para ser mais exato, ele não queria assinar com nenhuma agência. Mayon entendeu. Ele não queria pertencer a nenhuma, mas também não estava descartando boas oportunidades. Geno confirmou que essa era exatamente a sua postura. Mayon, um pouco preocupada, sussurrou para sua secretária que se aqueles dois acabassem desfilando na semana de moda de Seul ou de Paris, seria um pesadelo. Problemas de gente rica detectados.
Jinho rebateu dizendo que se ela tivesse gasto pelo menos metade dessa energia com a Jang, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mayon, visivelmente abatida, admitiu que havia falhado como mãe. Jinho sugeriu que ela mudasse o papel de parede do celular para uma foto da Jang. Mayon disse para ele aproveitar o dia e pediu que mantivesse tudo o que aconteceu em segredo da Jinho. Jinho disse que era difícil confiar naquilo, especialmente vindo de alguém que conseguia relatar por telefone quantas vezes uma pessoa ia ao banheiro à noite. Privacidade? Nunca ouvi falar. Jinho foi pego de surpresa quando Mayon lhe prometeu um carro importado se ele contasse alguma coisa para Jinho. Ela insistiu que uma vice-presidente da CL nunca brinca com dinheiro e disse para ele relaxar e se divertir. A secretária se intrometeu, dizendo que se Mayon quebrasse sua promessa, ela usaria sua autoridade para substituí-la temporariamente como vice-presidente. Golpe corporativo, Cedrum N%. Mayon ficou em total silêncio. Então a secretária perguntou se aquilo não parecia divertido. Mayon respondeu que era mais aterrorizante do que divertido. O RH definitivamente não vai dar conta dessa. Geno começou a caminhar com o grupo. De repente, alguém esbarrou nele sem querer. Ele rapidamente segurou o braço da pessoa para firmá-la e se desculpou na mesma hora. Geno então notou várias garotas olhando diretamente para ele. Uma delas agarrou seu braço e perguntou se ele era o modelo exclusivo da Ciel, porque ele era incrivelmente lindo. Nem um pouco sutil, indo direto para o recrutamento. Geno abaixou o olhar timidamente quando ela o convidou para dançar com elas. Então as garotas acrescentaram que, depois de dançar, todos poderiam sair para comer alguma coisa juntos. Antes que pudessem continuar insistindo, Geno escapuliu em direção ao banheiro. O cara ativou o modo furtivo instantaneamente. Lá dentro, Tim Jones perguntou por que ele não estava simplesmente se divertindo. Geno respondeu que todos ali tinham vindo pela Ciel, não por ele. Ele acrescentou que apreciava o gesto, mas preferia ir embora antes de causar algum problema. Tim Jones ficou impressionado com o julgamento e o autocontrole de Jinho. Jinho pediu para ele não levar a mal, explicando que sabia que não havia má intenção, mas aquele não era o ambiente certo. Quando Tim Jones perguntou para onde ele planejava ir em seguida, Jinho ficou calado. Então ele sorriu e sugeriu que fossem vivenciar a vida noturna da Coreia. Plot twist, afinal, ele não vai para casa mais cedo. A noite finalmente caiu. Todos ergueram seus copos para um brinde. Depois, passaram um bom tempo apenas se divertindo. Depois disso, eles devoraram frango frito com cerveja. Combo de elite, sem discussão. Eles também foram a um karaokê e cantaram várias músicas. Mais tarde, eles compraram 2 bombas de chocolate. Tim Jones comentou que estava se divertindo muito. Enquanto descansava em uma mesa, ele declarou que frango com cerveja juntos eram simplesmente perfeitos. O cara acabou de desbloquear uma verdade essencial da vida. Tim Jones prometeu a Gênio que, quando ele visitasse seu país, o trataria tão bem quanto. Quando Gênio perguntou onde seria isso, Tim Jones respondeu, Inglaterra. Gênio então perguntou o que Tim Jones esperava em troca da roupa que lhe tinha dado. Ele disse que não tinha como ele ter vindo de tão longe só para entregar roupas de graça. Tim Jones, um pouco sem graça, admitiu que não conseguia mais esconder. Finalmente, ele confessou que queria que Gênio desfilasse em seu desfile. Ele disse que queria mostrar ao mundo inteiro o que significava descobrir uma verdadeira musa. Ele até declarou que nunca permitiria que outros designers compartilhassem sua musa. Só de pensar nisso, ele já ficava incomodado. Nível de possessividade, desbloqueado. Gênio respondeu que estaria disposto a inspirar os designs dele, mas que não desfilaria em uma passarela pública. Tim Jones não gostou dessa resposta. Ele admitiu que queria se exibir para os outros designers mostrando que tinha alguém como Gênio como sua musa. Mas, ao mesmo tempo, não queria dividi-lo com ninguém. Gênio achou que Tim Jones estava agindo como uma criancinha. Ele se lembrou de uma criança que não deixava ninguém tocar no seu console novo, mas o carregava para todo lado só para se exibir. Exatamente essa energia. Gênio apontou que, mesmo que Tim Jones tentasse escondê-lo, isso não funcionaria. Então ele lhe mostrou a tela do celular. Tim Jones viu que o tráfego do site havia disparado. Gênio explicou que era o site de compras onde as roupas que ele estava usando estavam sendo vendidas. Ele acrescentou que conhecia pessoalmente o CEO da empresa. Ele disse que, desde mais cedo naquele dia, não paravam de ligar para ele sobre itens ligados à palavra-chave Universidade da Coreia. Ele explicou que tudo começou no momento em que os dois foram vistos juntos em público. Gênio acrescentou que se o simples fato de serem vistos juntos causou todo esse impacto, ele nem queria imaginar o que aconteceria se ele usasse oficialmente os designs de Tim Jones. Ele disse que numa era dominada pelas redes sociais globais, esse tipo de exposição se espalharia incontrolavelmente. É por isso que ele disse ser mais inteligente avaliar tudo com cuidado antes de deixar as coisas avançarem. Ele também admitiu que sua consciência não o deixaria aceitar roupas tão incríveis de graça. Tim Jones respondeu que levaria um tempo para pensar no assunto. Gênio pegou dizendo que ainda tinha mais uma coisa que queria dizer. Tim Jones mencionou que sua equipe voltaria para a França em 3 dias. Gênio perguntou quando ele voltaria de novo. Tim Jones disse que retornaria, mas não tão cedo. Então ele pediu um favor.
Não importa quanto tempo levasse para terminar as roupas, ele queria que Gigno prometesse que viria prová-las. Gigno concordou sem hesitar. Acordo fechado mais rápido que um giro de gacha. Eles apertaram as mãos. Gigno prometeu que não importava quanto tempo passasse, ele apareceria imediatamente quando fosse chamado. Logo no dia seguinte, Gingio teve uma grande surpresa. Tim Jones apareceu pessoalmente com um carro para buscá-lo. Pois é, o designer acabou de desbloquear o modo motorista. Gingio pensou consigo mesmo que esse cara era inegavelmente excêntrico. Mais tarde, sob a luz do sol, as roupas que Tim Jones havia desenhado já estavam à sua espera. Então, Gênio congelou quando ficou cara a cara com o CEO da CEO. Seu nome, Petro Batari. Por dentro, Gênio pensava nervosamente que nada mais poderia surpreendê-lo, mas foi provado o contrário imediatamente. Velocidade do plot twist, instantânea. Tim Jones também ficou chocado quando Petro Batari explicou que tinha visto o que aconteceu e pegou o primeiro voo para lá. Petro Batari declarou que Gênio deveria se tornar o modelo oficial da CEO. Tim Jones cortou a ideia na hora, insistindo que Gênio era sua musa e de mais ninguém. E, assim do nada, as negociações viraram uma batalha de chefão. Petro Batari rebateu que aquilo impactava diretamente as vendas da empresa. Tim Jones contra-atacou que se estivessem falando de negócios, então Shuichi também merecia uma parte. Gênio apenas ficou lá assistindo ao caos se desenrolar, enquanto Petro Batari agradecia a ele por se tornar a inspiração de Tim Jones. Petro explicou que eles haviam contratado Tim Jones pela sua criatividade inovadora, mas a sua natureza inquieta o tornava impossível de manter num só lugar. Ele acrescentou que um artista de espírito livre era ótimo para o público, mas como parceiro de negócios, um pesadelo. Tim Jones perguntou se não tinha trazido lucros massivos. Petro Batari respondeu que, exatamente por isso, queria oferecer a Gênio uma pequena demonstração de agradecimento. Sim, pequena. Com certeza. Os olhos de Gênio se arregalaram quando Petro lhe ofereceu um patrocínio total da CEO pelos próximos 3 anos. Estamos falando de tudo pago. Roupas até as meias. Gênio até levou a mão à boca, sem conseguir acreditar. Petro acrescentou que Gênio receberia produtos não lançados antes de qualquer outra pessoa. Ele também prometeu um estilista profissional dedicado apenas a ele. Gênio não conseguiu processar aquilo quando Petro explicou a única condição. Ele teria de vestir sempre as peças premium que a CEO selecionasse para ele. Tim Jones comentou que Petro estava claramente desesperado para manter sua musa. Petro respondeu que eles não podiam permitir que alguém como Gênio acabasse representando outra marca. Nada de roubar talento nesse lobby. Tim Jones foi pego totalmente de surpresa quando Gênio pediu desculpas e então rejeitou a oferta. Petro imediatamente exigiu saber o porquê. Ele perguntou se Gênio ao menos entendia a oportunidade que estava recusando. Então ele pressionou mais, perguntando se havia outra marca que ele preferia. Gênio também não confirmou isso, então Petro insistiu novamente, querendo verdadeiro motivo. Gigno admitiu que marcas de luxo eram incríveis, e ganhá-las de graça através de um patrocínio, melhor ainda. Mas o que mais importava para ele era a nova vida que ele tinha começado a viver. Por causa disso, ele concluiu que se aproveitá-la significava se limitar apenas a roupas de luxo, então ele não precisava disso. O cara simplesmente recusou uma bolada como se fosse spam. Gino explicou que qualquer roupa bonita e estilosa merecia ser usada e apreciada. Petro se aproximou quando Gino acrescentou que isso se aplicava mesmo que as roupas não fossem da CL. Com essas palavras, Tim Jones desabou no chão novamente, dominado pela emoção. Petro sorriu e disse que Tim Jones tinha realmente encontrado uma musa de verdade. Então ele se desculpou caso suas palavras tivessem sido mal interpretadas. Ele admitiu que tinha presumido erroneamente que Gênio era como aquelas pessoas que fariam qualquer coisa só para usar CEO. Gênio respondeu que ele também havia sido excessivamente sensível. Petro comentou que Gênio não só era talentoso, mas também extremamente educado, o que o fez desejá-lo ainda mais. Então ele o informou que já havia instruído a CEO Coreia a deixar Gênio escolher qualquer item que quisesse como presente. Gênio respondeu que Petro provavelmente se arrependeria de dizer aquilo. Petro garantiu que ele poderia até pegar roupas para toda a sua família ou quem mais ele quisesse. Gênio pensou, divertido, que até os COR da CEO sabiam como brincar. Bug de compras ilimitadas ativado. O lugar todo parecia impecável e perfeitamente organizado. Mayan disse a Jinio para aproveitar e pegar o que quisesse. Tremendo de nervosismo, ele apontou apenas para 2 itens. Mayan disse que Petro nem notaria uma diferença de apenas 3 milhões. Dinheiro de pinga, pelo visto. Então ela ligou para Jinni, dizendo para ela vir à empresa. Era hora de aproveitar as vantagens de ter um filho bem-sucedido e bolsas de luxo. Nem um pouco sutil. Logo depois que Jinni chegou, completamente maravilhada, Jinyo perguntou a Mayan se aquilo não tinha problema. Mayan respondeu que se Petro disse que ele poderia levar tudo, então ele realmente podia. Então ela perguntou se ele se sentia desconfortável. Jinyo assentiu e admitiu que ainda não havia feito nada por eles. Mei Yang sorriu baixinho para si mesma. Então ela explicou que, por pelo menos os próximos 3 anos, ele aumentaria massivamente as vendas da CEO. Ela até disse que falar de 1 trilhão ainda seria subestimar o quanto de dinheiro ele iria gerar. Jinyo quase engasgou quando ouviu a palavra trilhão.
Os números o deixaram lutando pela própria vida. Então ele perguntou quantos quilos de barriga de porco aquela quantia poderia comprar. O cara meteu um esquece-ações, vamos falar de carne. Myung disse imediatamente que ele estava banido de comer barriga de porco de novo. Enquanto ela continuava insistindo que Jineo agora era o tesouro vivo da Ciel e precisava se cuidar melhor, ele tentou acalmá-la. Então ele perguntou se havia alguma maneira de ele também poder ajudar a Ciel. A Myung disse a ele para esquecer esse papo de promissória. O Jineo não cedeu. Ele disse que finalmente acreditava em si mesmo, totalmente convencido de que ia conseguir. Confiança desbloqueada, DLC incluída. No começo, a Myung só ficou olhando, surpresa. Aí ela soltou um suspiro baixo, se perguntando quando aquele garoto subiu de nível e virou adulto. Ela finalmente pediu que ele a acompanhasse. Tinha várias ofertas que ela queria discutir com ele. Enquanto isso, em outro lugar de Seul, o pai do gênio estava paralisado, encarando algo à frente. A Jin estava provando uma roupa atrás da outra. O rosto dela se iluminou com uma felicidade real e sem filtros. Energia de montagem de moda, orçamento. Finalmente, diferente de zero. O pai do gênio mergulhou fundo em seus pensamentos. De repente, a expressão dele mudou. Ele se lembrou do dia em que encontrou a Jin desabada no chão. Depois do trabalho, ele voltou para casa e a viu questionando por que a vida parecia tão brutalmente difícil. Ela disse que nunca tinha tido preguiça um único dia desde que nasceu. Mesmo assim, acabou se matando de trabalhar só para pagar o aluguel e as dívidas da universidade do gênio. Vida adulta, agora com lutas extras contra chefões. Ela até se perguntava se algum dia voltaria a rir de algo pequeno, como rasgar um saco de lixo e dar de ombros porque custava só uns 100 won. Ele não tinha resposta naquela época. Então abaixou a cabeça, convencido de que a culpa era toda dele. Aí outra lembrança veio à tona. O próprio pai dele estava pronto para vender uma vaca só para pagar a faculdade dele. Tudo que o homem queria era que ele se concentrasse nos estudos. Desejo simples, preço alto. Ele sempre acreditou que, por ser o filho mais velho, seus irmãos tiveram que abrir mão de suas chances por causa dele. Então fez a promessa de retribuir esse sacrifício apoiando-os financeiramente até que pudessem se virar sozinhos. Ele também lembrou do dia em que a Jin o pediu em casamento. Ele achava que ela merecia qualquer coisa, menos uma vida cheia de dificuldades. E mesmo assim, ela o escolheu. Ele se ofereceu para levar o lixo para fora. A Jin recusou e disse para ele descansar. Ela pediu que ele olhasse o pequeno gênio por um momento. Enquanto saía com o lixo, ela admitiu que nunca havia se arrependido de casar com ele. De volta ao presente, o Ongman observava a Jin provar as roupas. Ver o sorriso dela o levou direto para aquele mesmo sorriso de anos atrás. Ele virou o rosto, enxugou silenciosamente as lágrimas e agradeceu ao gênio no íntimo. Mais tarde, reunidos em volta de uma mesa, o gênio anunciou que seu pai estava ali. O Ongman confessou que a Jineo tinha sofrido muito por causa dele, e que nunca tinha conseguido comprar a bolsa que ela sempre sonhou. A Jineo mencionou casualmente que essas bolsas custam cerca de 5 milhões de won cada. As carteiras de todo mundo acabaram de estremecer. O Ongman ficou sem palavras e perguntou se o Jineo conseguiria mesmo arcar com algo assim. O gênio explicou que a CL tinha deixado ele ajudar com uns trabalhos. Bem nessa hora, uma jovem se aproximou da mesa deles. O gênio se virou para olhar para ela. A fama não bate na porta primeiro. Ela perguntou se ele era o estudante bonitão da Universidade da Coreia. Ela e a amiga queriam tirar uma foto com ele. O Yunman observou tudo aquilo, completamente perplexo. A garota disse que o seguia desde a época em que ele era só um cara normal do bairro. Ela acrescentou que, mesmo naquela época, o senso de moda dele se destacava bastante. Depois de tirar a foto, as duas garotas se despediram. Antes de irem, elas soltaram que o pai do Jineo também era bonitão. Reviravolta. O pai recebeu fanservice. O Hongman perguntou o que esse negócio de bonitão da Universidade da Coreia significava. O gênio disse que era só um apelido que ele tinha ganhado na internet. Com um sorriso, ele adicionou que o filho do Hongman era bem popular com as garotas. O orgulho de pai acabou de bater no nível máximo. Radiante, o Hongman se levantou e disse que o gênio não precisava mais se preocupar com o casamento. Ele jurou que a futura nora dele viveria no luxo. Ele até prometeu uma casa, um carro e anéis de ouro, nem que precisasse se endividar para isso. Senhor, a ambição está alta e clara. 3 dias depois, chegou a hora de se despedir de Tim Jones no aeroporto. O Tim agradeceu ao gênio por tudo e disse que tinha aproveitado muito a estadia. Eles se abraçaram para se despedir. Ele esperava que eles se encontrassem de novo na França. Ele também mencionou que o CEO estava ansioso para jantar com o gênio. O Tim prometeu que voltaria sempre que pudesse. Ao acenar em despedida, ele jurou voltar com designs ainda melhores da próxima vez. Batalha de promessas iniciada. O Jinhao acenou de volta com um sorriso e olhou para o celular. Uma mensagem da Mayong estava esperando. Dando um sorrisinho, ele murmurou que eles viriam quem acabaria surpreendendo quem. Confiança, ainda invicta. Na casa da Mayong, ela encarava a tela do celular. A Jan colocou o celular na mesa, mencionando que desde que a mãe dela se tornou vice-presidente, seu filho vinha agindo daquele jeito. Pensando num ursinho de pelúcia, ela caminhou até o celular.
Ela o desbloqueou e congelou em choque. O papel de parede era uma foto de infância dela. Ela olhou em volta com cuidado, depois tirou uma foto e pensou consigo mesma que estava bem mais bonita agora. A autoestima apareceu bem na hora. No dia seguinte, um homem caminhava carregando um violão. De repente, algo à frente dele o deixou atordoado. Ele parou e declarou que aquilo marcava o fim de sua vida como professor. Bom, isso escalou rápido. Ainda assim, ele admitiu que era um belo dia. Ele se apresentou como o professor Mendin. Certa vez, ele tinha sido um violonista de bastante sucesso. Agora, ele era apenas uma antiga glória. Flashback de 2 semanas atrás. O Mendin tinha ficado abalado ao saber que apenas 5 alunos haviam se matriculado em sua aula. Ele também viu que as avaliações do curso tinham sido completamente destruídas. O sistema de avaliação disse para tentar novamente mais tarde. O moral dele despencou, e as aulas foram canceladas por 2 semanas seguidas. Ele continuou caminhando. Se o curso fosse cancelado de novo, seu contrato de professor acabaria de vez. E, sinceramente, ele nem sabia a quem culpar. Afinal de contas, ele era quem distribuía notas baixas enquanto dizia que o romance estava morto. Declaração ousada, estratégia de marketing questionável. Ele sempre acreditou que toda tendência acaba desaparecendo. O que sobe, mais cedo ou mais tarde, vai cair. E quando as gerações mudam, os gostos mudam com elas. Pessoas mais velhas ainda estão por aí, claro, mas as universidades pertencem principalmente aos jovens, tentando vender bebidas tradicionais numa franquia de café cheia de adolescentes. Essa era a situação dele. Missão secundária, dificuldade impossível. Ele pensou que, se perdesse o emprego de professor, não saberia nem como ganhar a vida. Mesmo com a Universidade da Coreia no currículo, sem habilidades musicais práticas, as opções dele seriam escassas. Mesmo que de alguma forma voltasse à cena musical, ele não acreditava que conseguiria acompanhar os mais jovens. Ele via tudo isso como resultado das próprias escolhas. A autoconsciência bateu forte demais. Uma estudante mencionou que a aula tinha reputação de avaliações brutais. Naturalmente, ela se perguntou por que alguém se matricularia nela por vontade própria. Uma pergunta válida, sinceramente. Outro estudante, visivelmente envergonhado, admitiu que um amigo uma vez disse que ele cheirava velho. Dano emocional antes mesmo da aula começar. Naquele momento, a porta se abriu de repente. Mundin pensava que hoje em dia ninguém entenderia a simples alegria de sentar na grama do campus e tocar violão. Quando ele entrou na sala, todos os alunos congelaram de surpresa. Todos os olhos se fixaram nele de uma vez. Nem ele conseguia processar o que estava vendo. Depois que os horários de Lijinho vazaram nos fóruns da universidade, o interesse nessa aula de música ficou absolutamente insano. O número de matrículas disparou em cerca de 1000%. De 5 para precisamos de mais cadeiras, e bem rápido. Mundin foi lentamente até a frente. A cena parecia irreal para ele. Os olhos dele começaram a lacrimejar. Enquanto enxugava as lágrimas, ele admitiu que era um momento tão lindo que o fez chorar. Final feliz temporário desbloqueado. No fim, o curso foi oficialmente garantido com 65 alunos matriculados. Mais tarde, dentro de um carro, alguém tocava violão casualmente. O motorista perguntou se era uma compra recente. Jinho explicou que o professor o tinha dado como agradecimento por salvar a turma do cancelamento. Ele acrescentou que era na verdade o violão que Mundin usou durante o auge. Presente casual, atributos lendários anexados. O motorista perguntou o nome do professor. Quando Jinho disse Mundin, Joe respondeu que, embora ele não fosse famoso mundialmente, era muito respeitado em certos círculos musicais. Os olhos de Jinho se arregalaram quando Joe acrescentou que, se ele precisasse de dinheiro, bastava conseguir o autógrafo de Mundin no violão e vender no Apple Market. Aparentemente, daria para conseguir um bom preço. Bico desbloqueado, adição moralmente questionável. Joe brincou que gostava de como o gênio sempre entendia o humor, já que as pessoas costumavam dizer que a vice-presidente e outros eram rígidos ou intimidadores demais. Gênio respondeu que as piadas dependem de quem as ouve. Um ponto justo. Comédia é um negócio arriscado. Joe então perguntou se ele estava nervoso com a sessão de fotos daquele dia. Gênio disse que já tinha feito algumas antes. Joe o interrompeu na hora com um não firme. Ele explicou que essa sessão era de um nível completamente diferente. A revista por trás disso era X, considerada a publicação de moda mais prestigiada do mundo. Sem pressão, apenas as expectativas globais observando. Quando a reputação do grupo brilha, cada membro compartilha desse destaque. Joe perguntou o que ele achava que os atraentes membros da equipe da X sentiam enquanto o esperavam. Uma garota adivinhou que provavelmente estavam animados. Afinal, eles estavam prestes a colocar um completo amador na capa. Movimento ousado ou fé cega. Outra pessoa comentou que a Seal provavelmente já tinha passado do auge. O fotógrafo concordou e apontou que Gênio nem era um modelo profissional, apenas um cara comum. Ele até jurou que só fotografaria a própria família de agora em diante. Crise de carreira em tempo recorde. Algumas pessoas riram e disseram que, se a Seal estava envolvida, de jeito nenhum Gênio era só alguém comum. Então uma mulher perguntou se tinham ouvido os rumores sobre a nova vice-presidente na Coreia.
Ela disse que diziam que ele era filho de um dos amigos da vice-presidente. Sammy ficou completamente chocada ao ouvir aquilo. A mulher concluiu que era claramente um caso de favoritismo. Enquanto isso, o fotógrafo ainda insistia que Jínio não tinha nada de especial. Sammy, visivelmente irritada, presumiu que fosse tudo nepotismo. Outra pessoa acrescentou que Jínio parecia desagradável, inexperiente, e só tinha chegado tão longe por causa de contatos. O DLC de calúnia está totalmente ativo. Joe interveio e avisou que, se aquela primeira impressão ficasse, não apenas envergonharia Jínio, como também prejudicaria a imagem da CIA Coreia por apoiá-lo. Então ele disse para provar o próprio valor por meio de ações. Um momento clássico de falar menos e mostrar mais. Quando Jínio entrou no estúdio, todas as cabeças se viraram para ele. Sob as luzes fortes do set, ele cumprimentou a todos educadamente. Ele se apresentou e disse que esperava que trabalhassem bem juntos. Modo profissional ativado instantaneamente. Mais tarde, perguntaram à equipe como tinha sido trabalhar com ele. Todos deram a mesma resposta. Tinha sido uma ótima experiência. Uma mulher disse que Jínio tinha um charme único, tanto diante das câmeras quanto fora delas. O fotógrafo admitiu que gostaria de trabalhar com ele de novo no futuro. Bom, essa opinião mudou bem rápido. Quando foram convidados a entrar no camarim dele para dizer algumas palavras, todos recusaram. Eles explicaram que Jínio estava ocupado com algo ainda mais importante do que a própria sessão de fotos. Naturalmente, perguntaram o que ele estava fazendo. Acontece que ele estava ensaiando para o show de talentos do evento de integração do dia seguinte. Prioridades, perfeitamente equilibradas. Quando uma assistente entrou para perguntar se ele precisava de algo, Jínio agradeceu gentilmente. Ele acrescentou que estava feliz por praticar violão no camarim. Ele acreditava que se tocasse bem o suficiente, talvez desbloqueasse uma nova habilidade antes do evento. O cara transformou o treino em uma missão secundária. Essa habilidade se chamava Estrela do Telhado. O primeiro requisito era receber um violão de presente de outra pessoa. Além disso, ele tinha que ouvir 30 músicas 10 vezes cada e depois tocar cada uma delas com perfeição outras 10 vezes. E tudo isso tinha que ser concluído dentro de um limite de tempo. Dificuldade da conquista, quase beirando a loucura. A essa altura, Jínio já tinha memorizado todos os acordes no dia anterior, mas aquilo era só o começo. Dominar completamente cada música exigia pelo menos 10 rodadas de treino cada, elevando o total a cerca de 300 apresentações. Se cada música durasse cerca de 3 minutos, isso significaria pelo menos 15 horas de esforço. O horário de sono saiu do grupo. Felizmente, Mondin era um professor extremamente dedicado. Mondin pediu para Ji Junho cantar aquela parte de novo. Ji Junho respondeu perguntando se o professor queria que ele ligasse para a mãe dele de novo. Nível de ameaça, manipulação emocional. O professor quase teve um colapso quando Ji Junho começou a cantar totalmente fora do tom. Dano crítico nos ouvidos. Enquanto isso, Jin Yui usou cada segundo livre e agora só faltava uma música. Ele continuou dedilhando sem parar. Então ele passou para o treino vocal, mas logo percebeu que a dor tinha se tornado forte demais. Seus dedos já estavam machucados, porque até mesmo o corpo humano tem limites quando forçado a esse ponto. Em outro lugar, uma garota estava parada, encarando as próprias mãos. Ela caminhou lentamente, violão na mão, seu rosto pesado por uma tristeza silenciosa. Com a voz esgotada, ela admitiu que queria desistir de tudo. Desinstalação de carreira em andamento. 3 anos antes, um artigo havia sido publicado sobre ela. Mondin achou inacreditável que alguém escrevesse aquilo sobre uma cantora com uma identidade tão pura como compositora e intérprete. Jínio apontou que, pelo menos, o artigo tinha atraído muita atenção. Atenção nem sempre é sinônimo de amor. Só para constar. Mais tarde, aquela mesma garota estava sentada comendo lamen, tentando se convencer de que estava bem. Mesma pessoa, nível diferente de enfrentamento. Ela se perguntou em voz alta se todos os cantores e compositores tinham que passar por dificuldades assim. Naquela época, ela transbordava confiança. Ela acreditava que quando seu álbum saísse, as pessoas naturalmente ouviriam sua música, e ela imaginou ser reconhecida como a cantora e compositora do Céu Azul. Sonhe alto, a realidade bate mais forte, mas tanto seu primeiro quanto seu segundo álbum fracassaram completamente. Não foi só ruim, foi um desastre total. Mais tarde, alguém de sua empresa sugeriu que para o terceiro álbum, ela deveria tentar fazer uma música dance. Contra todas as expectativas, esse terceiro lançamento se tornou um sucesso estrondoso. Uma reviravolta que ninguém pediu, mas aqui estamos nós. O CEO até marcou uma entrevista em uma revista para ela. A fama finalmente apareceu, com bagagem incluída. Ela baixou o olhar, claramente perturbada. No fundo, ela quase desejava que o terceiro álbum também tivesse fracassado. Porque se o sucesso viesse de cantar músicas que ela não escreveu, usar roupas reveladoras e performar letras rasas, então essa versão dela se tornaria a única que todos lembrariam. Crise de identidade desbloqueada. Ela se afastou brevemente e foi ao banheiro. Parada em frente ao espelho, ela estudou seu reflexo em silêncio. Então ela se virou e empurrou a porta. Dava para o lado de fora, onde a luz invadia o corredor.
Enquanto isso, alguém no telefone mencionou que Cedella ainda estava trancada no banheiro, completamente desanimada. Por toda a sua vida, ela teve orgulho de compor músicas e tocar violão. E agora que esse orgulho havia sofrido um golpe sério, um dano crítico à sua autoestima, Cedella ficou ali, olhando para longe. Depois de hesitar por um bom tempo, ela lentamente ergueu a mão. Então, de repente, o som de um violão chegou aos seus ouvidos e a cativou instantaneamente. Sua cabeça se virou bruscamente na direção da música. Sem hesitar, ela começou a seguir o som. Modo personagem principal, ativado. Guiada apenas pela melodia, ela correu até parar na frente de uma porta. Ela entrou e encontrou Jin Yu tocando violão. Pego de surpresa pela presença dela, ele parou no meio da performance. Com lágrimas de alegria, Cedella pediu a ele que, por favor, continuasse. E assim, ele voltou a tocar. Ela se sentou na frente dele, prestando muita atenção em cada nota.